3821, no telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 41 minutos. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, hein? Desde 1994. Estamos ao vivo aqui pelos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, ao vivo também pela Valinhos FM 87.9. Estamos juntos em mais uma transmissão da equipe bugrina aqui pelos canais Futebol Interior. Ontem, pela Série C, ontem não, me perdoe. No sábado, pela Série C, o Guarani perdeu para o Náutico, hein? Pelo placar de 1-0, que evidentemente foi aí a
a demissão do técnico da equipe do Bravo Bugre Guerreiro por conta da derrota. E na Copa Paulista não é muito diferente, hein? O Guarani não tá bem na Copa Paulista, mas ainda está na zona de classificação, tá aí entre os classificados se o campeonato terminasse hoje, porque a divisão da Copa Paulista é em grupos. Daqui a pouquinho tem Guarani e Primavera, Primavera e Guarani. Jogo válido pela 7ª rodada da Copa Paulista, com transmissão dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Welso Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, mesa e áudio e vídeo é dele, Eduardo Rodrigues o Bolacha. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Ou Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 18h43, horário de Brasília. Vamos juntos numa só emoção chamada futebol. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Deixa eu desfilar agora, né? Pedir para ele desfilar, é verdade, né? Ele, Pedro Lino, a voz que vai me auxiliar e a partir de agora é flechada. O derby tá aí. Sabadão tem derby com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E se Deus quiser vai ter muita flechada, porque o Guarani vai ganhar esse derby, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite pra você, repórter Pedro Lino. Muito boa noite, Gustavo Marques, boa noite, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, boa noite, amigos da transmissão de Guarani, Primavera e Guarani, 7ª rodada da Copa Paulista. A bola rola às 7 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E essa semana não se fala mais de nada, né, Gustavo Marques? Derby é derby, o derby tá aí. A bola rola às 5 horas da tarde no sábado no estádio Moisés Lucarelli. Só que hoje o Guarani enfrenta o Primavera pela Copa Paulista. E na Copa Paulista, Gustavo, o Guarani está no grupo 3, que é liderado pelo 15 de Piracicaba com 15 pontos ganhos. Na segunda colocação o Primavera com 12. Na terceira o Paulista com 10. Em quarto o Guarani com 7. Em quinto o São Bento com 6. Em sexto o Rio Branco com 3 pontos ganhos. No sábado, o Rio Branco empatou com o 15 de Piracicaba em 0-0. O São Bento perdeu do Paulista por 2-0 em casa. E agora o fechamento da rodada tem Guarani e Primavera. No Paulista Sub-20, Gustavo, no domingo, 10 horas da manhã, o Guarani perdeu para o São Paulo por 2-1. E pelo Brasileirão da Série C, no sábado, a gente narrou aqui, o Guarani perdeu para o Náutico por 1-0. Na Série C, o Guarani está na 12ª colocação com 16 pontos ganhos. E anunciou o novo treinador hoje, Matheus Costa. Ex-Ipiranga é o novo técnico do Guarani para o restante do Brasileirão da Série C. Eu confesso, Pedro Lino, que quando eu fiquei sabendo dessa contratação, eu puxei a classificação na hora, né? E vi que o Ipiranga tá ali na zona de classificação, né? Como é que um técnico pode deixar uma equipe que tá praticamente ali quase classificada, né, para treinar uma equipe que porventura tá passando por problemas, né, não consegue vencer e corre risco ainda de ser rebaixado o Guarani. O Guarani tá, se perder para Ponte Preta o próximo jogo, começa a cair ainda mais e corre riscos ainda, né? Como é que um treinador troca o certo pelo duvidoso? A vitrine, né, Gustavo Marques? Você treinar um Guarani é diferente de você treinar um Ipiranga. Vamos não, falar isso a verdade, com certeza. Né? Ele tem contrato até o final do Paulista, se não me engano. Ele classificando o Guarani, a diretoria mantém ele trabalha no Paulista. O Paulista é uma vitrine que a gente não precisa nem comentar. E ele tava balançando no Ipiranga também, viu? Eu tô no grupo de WhatsApp da imprensa do Ipiranga, na verdade do time do Ipiranga. Ele saiu, todo mundo comemorou. Então ele tava, ele tava balançando lá no Ipiranga, apesar da boa campanha, da razoável campanha que vinha fazendo. Mas Matheus Costa é amigo de Farley, que é dirigente de futebol do Guarani. Os dois conversaram, se acertaram e Matheus Costa é o novo treinador. E lembrando que o Matheus Costa, no começo do ano, ele foi sondado pelo Guarani
E o Guarani acabou fechando com o Marcelo Fernandes. Matheus Costa até estava quando o Farley chegou. Agora o Matheus Costa é o novo treinador. Vamos ver o que o Guarani vai aprontar na reta final do Brasileirão da Série C. Lembrando que no sábado é o jogo que para Campinas, né? Ponte Guarani, Guarani Ponte Preta. Sábado, 5 horas da tarde, é o jogo que para e quem perder poderá entrar numa crise. Quem ganhar vai ter um fôlego a mais nessa reta final de Série C. Lembrando que apenas 8 times classificam para a segunda fase. Quantas equipes? 8 equipes. 8 equipes se classificam. Olhando por esse lado aí, pela vitrine, tudo bem, né? Eu não tinha essa informação, por isso que a reportagem, o repórter, ele é importante, né, numa transmissão, porque ele vai trazer, evidentemente, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no Ipiranga, por isso o motivo da saída, e comemoraram a saída. Que coisa, hein? Se comemoraram a saída do técnico do Ipiranga, que está na zona de classificação, imagine com a demissão do técnico do Guarani, né? Tem um amigo meu bugrino, ele tá transtornado com o Matheus Costa, falou que é ruim, que é péssimo, nem começou a treinar e já tá cornetando já, viu? Difícil, né? Eu acredito que qualquer técnico que chegasse no Guarani ia passar dificuldades por conta do momento vivido pela equipe do Guarani. 18h48, um rápido intervalo e voltamos em seguida com a ficha técnica do jogo, toda a escalação de Guarani e também do Primavera de Indaiatuba. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Tô aqui junto com vocês, aqui pelos canais Futebol Interior, em mais uma transmissão. Agradecendo, é claro, da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados aqui pelos canais Futebol Interior. 18 horas mais 52 minutos lá de Brasília. Vamos com a ficha técnica do jogo com o Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Primavera pela 7ª rodada da Copa Paulista. E vai a campo com camisa número 1, Emerson Júnior no gol. Na lateral direita, 2, Cauê Rafael. Na zaga, 3, Lucas Rafael e 4, Tite. Na lateral esquerda, 6, Vinícius Iuji. De volante, 5, Lucas Martins. No meio, 8, JP Galvão. 10, Pablo. E na frente, 7, Ryuta Takahashi. 11, Vitinho. E 9, Mikael, repeteco do Bugre. Emerson Júnior, Cauê Rafael, Lucas Rafael, Tite, Vinícius Iuji, Lucas Martins, JP Galvão, Pablo, Ryuta Takahashi, Vitinho e Mikael. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira fazer substituições no decorrer da partida, no banco de reservas do Guarani, 12, Sérgio, 19, Lucas Justin, 13, Igor Torres, 18, Márcio Silva, 15, Vinícius Cauê, 17, Miguel, 16, Raí Nascimento e 14, Lucas Macedo. Futebol interior. O Primavera também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 1, Levi no gol. Na lateral direita, 2, Caissara. Na zaga, 3, Afonso. E 4, Douglas. Na lateral esquerda, 6, Barreto. De volante no meio, 5, Bruno Lima. 7, Cleiton. 20, Richard. E na frente, 9, Brunão. 10, Matheus Anjos, aquele. E 11, João Vitor. O repeteco do Primavera, Levi, Caissara, Afonso, Douglas, Barreto, Bruno Lima, Cleiton, Richard, Brunão, Matheus Anjos e João Vitor. Caso o técnico Fernando Marchiori queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas tem 12, Vinícius, 8, Nelsinho, 13, Cauã Martins, 14, Tobias, 15, Guti, 16, Cauã Mineiro, 17, Jean Silva, 18, Joelson, 19, Enan, 21, Hugo, 23, Matheus Bené e 25, Cauã Cunha. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Mariana Nani Batalha, assistente número 1, Evandro de Melo Lima, assistente número 2, Rafael de Albuquerque Lima e o quarto árbitro, Adeli Mara Monteiro, todos de São Paulo. Tá certo. Ficha técnica do jogo. Esse é Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Olha aí, a árbitra é árbitra hoje, hein? A arbitragem hoje será comandada por ela, Maria Nani. Desejo boa sorte pra Maria, hein? Vamos lá, Bugrão! O Bugrão jogando em casa com seu uniforme tradicional. A camisa é verde, o shorts é branco, o meião é verde. A equipe do Paulista, aliás, do Primavera, viu? Me perdoe. A camisa é branca, o shorts é preto, o meião é branco. É Guarani, Primavera, Primavera e Guarani, Copa Paulista. Com muito frio, hein? Aliás, a Defesa Civil já emitiu um alerta, hein? A partir do dia 29...
pode aí chegar a 7 graus na cidade de Campinas, hein? Que coisa. Gustavo, agora Oi. em Campinas 21 graus e a sensação térmica de 18. O frio voltando aqui na nossa região e o Guarani não pode se apegar no frio, hein? Tem que esquentar, o sangue tem que ferver, ir pra cima e conquistar a vitória. Necessitando muito da vitória, o torcedor já não aguenta mais, hein? Terminou o final de semana aí com a derrota, quem sabe começar a semana com a vitória, até para os ânimos, né? Ficarem exaltados no modo positivo, eu digo, é claro, porque sábado tem derby. Embora essa transmissão seja da Copa Paulista, mas o torcedor pelo menos dorme contente, dorme alegre, uma possível vitória da equipe do Bugre, o Bugre Guerreiro. Avante, avante, meu Bugre, que nós vibramos por ti. Guarani escalado, você viu evidentemente a escalação, a ficha técnica do jogo com o Pedro Lino, o esquema tático bugrino 3-4-3. O capitão do Bugre é o JP Galvão, hein? Joga muito pra mim, um dos melhores jogadores da equipe do Guarani nessa Copa Paulista. Claro que, olha, que coisa, hein? Vamos pra cima. Ryuta Takahashi também uma das peças aí que o torcedor gosta. Inclusive no último jogo, dentro de casa, o Ryuta tinha uma série de fãs, hein? Tinha um monte aí. Pessoal do Japão, né? Do Japão, mas... do Japão, na verdade, não. É da Nippo brasileiro, que é o pessoal mais japonês, né? Que fica ali no castelo. Mas tinha bastante, hein? Tinha umas 8 senhorinhas lá, só batendo palma, ele, né? Ayuta! Pra cima deles, programa. Ô, Gustavo. Oi. Além do jogo do Guarani hoje, pela Copa Paulista também teremos Oeste, Portuguesa Santista. Também teremos jogos da Série B e Série C, que eu vou atualizar pra vocês aqui no Placar ao Vivo. E aqui no YouTube, tem um pessoal... o pessoal já tá te cornetando, viu? Sério? Tá me cornetando? Já Por quê? tá te cornetando. Eu vou entrar aqui no celular. O pessoal falou que esse narrador já está torcendo para o Mas Guarani. é claro, antes mesmo de sair da minha casa. Antes mesmo de sair da minha casa, já tava torcendo pro Guarani, né? Ó, o Paulo de Tarso, Primavera em pleno inverno. O José Carlos de Carvalho, sou nacionalino, mas torcendo para o Primavera. O Wilson Tricolor, Primavera vai golear hoje. O Marcelo Borges, o maior torcedor da Chapecoense da região. Um abraço pro Marcelo. Boa tarde, nobres amigos Pedro Lino e Gustavo Marques. Ontem estava escutando vocês na transmissão da Ponte. Abraço, vamos Chapé. O Edwilson Quarelli, vai Fantasma. E o Diógenes Bianchi, o narrador, está torcendo para o Guarani. Você concorda com ele, Pedro Lino? Eu não concordo, como eu assino embaixo, viu? Vamos, Bugrão, pra cima deles, flechada neles, Guarani! Vamos, Bugre Guerreiro, vai autorizar o ato da partida, a saída de bola da equipe do Primavera de Indaiatuba, o Brunão na saída da bola, o Guarani vai atacar sentido aos portões de entrada e a equipe do Primavera vai atacar sentido ao placar eletrônico do Brinco de Ouro da Princesa. Ali, ajustando os últimos detalhes, a Maria Nani vai dar início ao jogo. Olha pra lá, os jogadores aquecendo, Brunão aquecendo ali o camisa 9 também, o Michel da equipe do Guarani vai aquecendo também, vai mexendo ali na panturrilha. Uma possível câimbra, né? Vai saber, né? Que coisa. Mas como demora? Será que teve um minuto de silêncio aí, Pedro Lino? A árbitra Mariana não assinalou nada, deve estar esperando. Não é a Maria, né? Que coisa. Mariana, já são 7 horas, deve estar esperando alguma coisa, Mas por enquanto nada de um minuto de silêncio, viu, Gustavo? Os dois times já preparados, já apostos, né? O Guarani com camisa verde tradicional, calções brancos e meias verdes. O Primavera, camisa branca, shorts preto e meia branca. Então Guarani aí, camisa verde, shorts aí branco e meião verde. Uniforme tradicional do Guarani, né, Pedro? Isso, uniforme tradicional, e começou na Copa Paulista também, Oeste 0, Portuguesa Santista também 0, esse jogo no José Liberati em Osasco. Aqui começou também, hein? Bola em jogo pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tô chegando, vamos agitar, Gustavo Marques, é a voz dele.
Gustavo Marques. A voz é minha. Vem tocando bola no sistema defensivo. A equipe do Guarani conseguiu a recuperação. O Lucas Martins abre o jogo aqui na ponta. Ponta direita no meio com o Lucas Rafael. Lucas Rafael vira o jogo. Olha, vê com quem joga. Volta a bola lá pelo sistema defensivo. Vem tocando bola com camisa 4, que é o Titi. Titi dominou com a perna direita. Ele abre o jogo. Lado direito. Ainda posse de bola para a equipe do Guarani. Dominando com o Vinícius Yudi. Ele abre o jogo ali para o Ryuta Takahashi, que não conseguiu a continuidade da jogada, perde, mas chega o JP Galvão para recuperar essa bola. Ele volta ainda lá pelo sistema defensivo, tocando bola com o Lucas Rafael. Lucas Rafael ergue a cabeça, volta a bola no sistema defensivo, no meio com o Titi. E Titi para a equipe do Guarani. Ele vai tocar essa bola, tentando ali achar o Vinícius Yudi. Ele preferiu soltar essa bola. Lançamento para tentar achar o Vitinho, não conseguiu. Chega para cortar ali a zaga da equipe do Primavera de Indaiatuba, que sai tocando bola. Posse de bola da equipe do Guarani. Lá pelo sistema defensivo, domina, vem carregando com o Lucas Martins. Lucas Martins faz ali em profundidade o lançamento, chega para Ryuta Takahashi, que perde na diagonal. Vem o Richard para a equipe do Primavera de Indaiatuba, vem tocando ainda pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. A bola vai para fora, tem arremesso para o mal que vai ser cobrado pela equipe do Bugre. O tempo vai passando, você vai curtindo aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior. Guarani tem 0 no placar, Primavera de Indaiatuba também tem 0. Começou. 2 minutos passados desse primeiro tempo, começou a informação com Pedro Lino. Pela Série B, Avaí e Botafogo na ressacada vão empatando em 0-0. Toca a bola pendurando com o Cauê Rafael para a equipe do Guarani. Ele volta a bola para o sistema defensivo. Domina ali com o zagueiro Lucas Rafael. Lucas Rafael para Titi. Titi domina com a perna direita. Volta a bola lá com o goleiro da equipe do Guarani, que é o Emerson Júnior. Ele solta a bola para Lucas Rafael. O Lucas Rafael dominou, parou, viu quem joga, salta, lançamento, tentando achar alguém. Tem ali na ponta o Michel. Michel dominou, perdeu, mas ganha um arremesso para uma equipe do Guarani, porque teve corte. Teve corte na zaga da equipe do Primavera de Indaiatuba. É arremesso para o que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Tem pressa, vai para a cobrança o Cauê Rafael. Cauê Rafael tentou girar ali para ele, pro Michel. Michel soltou ali pro Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi pro Cauê Rafael. Volta outra vez lá pelo sistema defensivo. Domina no círculo central com o Titi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Pablo, soltou para Ryuta Takahashi, para Cauã Rafael, cruzamento, vai pintar um gol do Guarani. Passou por todo mundo e vai embora. Vai se perdendo em arremesso manual. Ponta direita que vai ser cobrado pela equipe do Primavera de Indaiatuba. Grande oportunidade teve o Bugre, hein, Pedro Lino? Grande oportunidade teve o Guarani, começou com o Ryuta Takahashi, o lateral cruzou, passou por todo mundo, é apenas lateral, segue 0-0. 3 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. 3h40, o tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência. E sobe de cabeça para fazer o corte, tenta cortar a bola, volta ali, reboteada, faz o lançamento lá no sistema defensivo, a bola vai caindo aqui na ponta, faz o giro, vai tentando ali criar a jogada, domina com meia dúzia, que é o Vinícius Yudi. Vinícius Yudi fez o toque para Titi, e Titi completa, dominando pro Emerson Júnior. Emerson Júnior com a perna direita, ergue a cabeça, vai tentar ali sair jogando, o tempo vai passando, você vai ouvir o toque de 5 minutos daqui a pouquinho, o toque eletrônico dele, Bolacha, ele carrega para Titi, Titi dominando, fez o lançamento ali pro Guarani, pro Vinícius Yudi, e Vinícius Yudi em profundidade, e pro Vitinho, Vitinho dominou, fez o Larier, completou com invadiu, perdeu dentro da grande área, Vitinho foi maestro, hein, Pedro Lino, dominou, driblou como Pelé, mas na hora de concluir, concluiu como o Zé Mané, hein, Pedro Lino? Vitinho fez aquela jogada de craque, belíssima jogada do camisa número 11 do Guarani, mas na hora de concluir, aí Vitinho, né, perdeu a bola, o Primavera tá com ela na defesa, camisa 3, Afonso, 0-0, Guarani e Primavera. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo.
Você viu o toque de Eduardo Rodrigues, o toque de 5 minutos passados, primeiro tempo. Copa Paulista, 7ª rodada. Guarani tem 0, Primavera de Indaiatuba também tem 0, Pedrolino. O Avaí vai empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0-0 pela Série B. Na Copa Paulista, Oeste 0, Portuguesa Santista 0. E daqui a pouco, às 7h30 da noite, Botafogo da Paraíba e Brusque jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vem o Guarani outra vez lá pelo sistema ofensivo. Fez o giro, bonita jogada de Pablo. Chegou batendo pro gol. A bola vai pra fora, sem direção. Tiro de meta para a equipe do Primavera, o Pedrolino. Tiro de meta para a equipe do Primavera. O camisa número 10 do Guarani, o Pablo, chutou. A bola foi completamente longe, isolou. Tiro de meta para o goleiro Levi, 0-0 no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Primavera. Jogador da equipe do Guarani tá caído é o Pablo. Ele que arremessou essa bola longe, chegou batendo pro gol. Tá caído, agora sim se levanta, hein? Bonita juiz, hein? Bonita Mariana. juiz, já vi ela pessoalmente, muito Você já bonita. viu? Mariana, lá na sede da Federação Paulista de Futebol. Ela é bonita mesmo? É bonita, tava toda Mas isso não impede que eu repita. É bonita? É bonita. Tô te perguntando. Tiro de meta cobrado para a equipe do Primavera. A bola vai caindo para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Primavera de Indaiatuba lá pela ponta direita. Que coisa, hein, Pedrolino? O Bolacha fica doido aqui, viu, Gustavo? É, o Bolacha fica doido. Que coisa, hein? Arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. O Primavera faz o lançamento, chega para cortar ali a zaga da equipe do Guarani. Tira de qualquer maneira completa, a bola vem carregando ali com o camisa 5 que é o Bruno Lima. E Bruno Lima chega, já tá pegando, vamos para pegar. João Vitor recuperou, já abre o jogo aqui na ponta. Ih, meu Deus do céu, vem os caras. Cruzamento na grande área, passa. Pega bem, goleiro. Escanteio. Escanteio para a equipe do Primavera. E o juiz deu falta, viu? Não deu sei falta? que o juiz deu falta para o Guarani. O goleiro Emerson Júnior já cobrou. Já cobrado, faz o lançamento, corta, chega ali e pra qualquer maneira tira, de qualquer maneira a bola volta ali, tenta ali criar a jogada, a bola volta aqui na ponta, carregando outra vez com os caras apertam, domina, fez o toque, abre o jogo outra vez, vem descendo ali com o Matheus Santos passa o primeiro, nossa, fez o Hilari, quase fez o segundo Hilari, a bola completa ali o Vinícius Iude, corta de qualquer maneira, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, Pedrolino. Arremesso manual pra equipe do Guarani, Gustavo, 0-0. O jogo começou lá e cá, hein? Na verdade é arremesso lateral pro Primavera. O Caissara vai cobrar. 8 minutos já, sem nenhuma chance pro gol, né? 2 chutes pra fora, tanto do Primavera como do Guarani. As duas equipes, por enquanto, se respeitando bastante. Tem Primavera no ataque e o Guarani já recuperou, Gustavo. Tá certo, a bola volta ali para a equipe do Guarani, o jogo está paralisado. E quando eu perguntei, para você, perguntei na música, né? Se a Digníssima brigar com você, Pedro, você fala assim, não, ele só pediu para me repetir a música. Né? Não, aqui a gente tá na transmissão, segue o jogo, Gustavo, tudo normal. Tá certo. Semana de derby, né? É, tudo pode. Titi domina, abre o jogo, vem carregando a bola com o Vitinho. Vitinho dominou, volta a bola ali com o goleiro da equipe do Primavera. Já domina, para, olha, vê quem joga. Solta essa bola, vem dominando lá pelo sistema defensivo. Vem tocando, abre o jogo ali outra vez a equipe do Primavera com o Douglas. Douglas faz o toque, nem a diagonal para Caissara. Caissara volta a bola ali com o goleiro Levi. Levi com a perna direita faz o toque. O toque feminino aqui na fogueira, mas não conseguiu passar. Volta ali, reboteado, domina na ponta esquerda, vem carregando essa bola, vem tocando a equipe do Primavera, tem Indaiatuba no sistema defensivo, 9,5, e tocou errado, vem Ryuta, Takahashi, no contra-golpe, dominou, cortou, invade uma grande área, cruzamento, pintou o gol do Guarani, passou, escancarou Vitinho, cruzamento pra fora, era pra ter batido Ryuta, Takahashi. Ô, Pedrolino! Mais uma belíssima chegada do japonês, o Ryuta Takahashi. Ele cruzou. Tava lá o camisa número 9, Mikael, e o 11, Vitinho. A bola sobrou pro Vitinho, ele chutou. O Afonso desviou, é escanteio pro Bugre.
10 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Quem vai cobrar o escanteio, Gustavo Marques? É o Pablo. É o Pablo e se vocês me dizem ainda que esse menino não merece uma chance na Série C, imagine ele aos 40 minutos do segundo tempo, Botafogo, vai para a cobrança lá de escanteio, tem grande oportunidade a equipe do Guarani de abrir o marcador, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Copa Paulista, 7ª rodada, jogada e saída, Riuta ataca, Rache, dominou, escancarou, chega para cortar, a bola volta ali, reboteada, chega outra vez, o JP Galvão, a bola vai caindo com o goleiro da equipe do Bugre, e atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, 7ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. 10h50 passados, primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. 0 pro Guarani, 0 também pro Primavera. Diga aí, Pedro Lino. O Avaí abre o placar. Emerson Negueba, Avaí 1. Botafogo de Ribeirão Preto 0. Às 7h30 da noite pela Série C teremos Botafogo da Paraíba e Brusque e Tombense e Maringá. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, vamos juntos, hein? E vem o Guarani, olha o Yudi dominou, cruzamento na grande área, passou por todo mundo e vai embora. A bola sobrou outra vez com o Guarani, cruzamento, vai tentar fazer, tira. Afasta de qualquer maneira, a bola volta. Outra vez reboteada para a equipe do Guarani, domina com o Titi. Titi no círculo central, dominou, parou, faz a abertura de bola para Lucas Rafael. Lucas Rafael faz o lançamento, a bola vem caindo aqui na ponta para o Vinícius Yudi. E Vinícius Yudi dominou, vai escancarar, fez o toque para Lucas Martins. Lucas Martins faz a devolução, é para Titi. Titi dominou com a perna direita, a devolução feita, vem carregando essa bola, passa por todo mundo e vai embora. A bola vai se perdendo para fora em arremesso manual, favorecendo a equipe do Primavera de Indaiatuba. O tempo passa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Toque de bola feito, domina no sistema defensivo, vem trabalhando bola na equipe do Primavera. O Guarani vai perdendo, vai empatando o jogo, 0 pro Guarani, 0 também pro Primavera. A bola vai se perdendo para fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe de Campinas, a equipe do Verde, que te quer o Verde. Carrega a bola, a equipe do Guarani dominando com o goleirão, que é o Emerson Júnior. Ele para, olha, vê com quem joga com a perna direita, vai tentar atrapalhar essa bola. Sistema defensivo, ele fingiu que foi, não foi. Vai mandar o lançamento para frente, tentando achar alguém. E não é que deu certo, mas na hora de completar, não consegue o ataque do Guarani, que na qual era o Cauê Rafael. Recupera o Riuta, ataca, racha, cruzamento na grande área, ninguém. Como cai, hein? Toda vez o Michel cai, misericórdia, recupera o Guarani, vem Vinícius Yudi, dominou, fez o toque para Vitinho escancarou, abre o jogo para Lucas Martins, volta a bola com Titi, e Titi no círculo central, trabalhou, fez o toque ali, dominando para Lucas Rafael para Riuta Takahashi, dominou, faz ali o toque, escancarou, vem carregando essa bola para a equipe do Bugre, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente, pelos canais Futebol Interior. E aí, Pedro Lino? 13h40 para você. Quem tá melhor? 13 minutos de jogo, Gustavo. O Guarani criou boas chances e vem o Guarani no ataque. Vem o Guarani do Vitinho, invadiu a grande área, tentou ajeitar, não consegue, chega pra tirar de qualquer maneira. O tempo passa e você vai curtindo junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Completa aí, o Pedro Lino. 14 minutos do primeiro tempo, Gustavo. O Guarani vem criando boas chances. Por enquanto, melhor na partida. A equipe do Primavera do Fernando Marchiori não se encontrou ainda. O Ryuta Takahashi, mais uma vez, vem fazendo um bom jogo na Copa Paulista. E a torcida já está começando a pedir ele no time principal da Série C, viu, Gustavo? Como é que é? A torcida está pedindo para ele... O Ryuta Takahashi, sim. A torcida está pedindo o Ryuta Takahashi na equipe principal que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. Tá certo, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. É nos canais Futebol Interior. Aqui você
Fica por dentro de tudo. Acesse www.futebolinterior.com.br. Guarani tem 0, Primavera também tem 0, 14h50. Você ligado e você conectado aqui junto com a gente. Lançamento feito na ponta, a bola vem caindo, vem carregando, tem grande oportunidade de cruzamento. Passou por todo mundo outra vez. A bola volta ali, reboteada, vai tentar o cruzamento. Passou por todo mundo, voltou. Outra vez tem oportunidade, vem os caras com Cleiton, tira. Afasta de qualquer maneira, Pedro Lino. Belíssima chegada agora do Primavera. Tem Guarani no ataque agora, Gustavo. Vem o Guarani com o Michel. Michel tentou criar a jogada, não consegue. Perde. Que jogo, hein? Festival de erros. Eu não consigo identificar quem é pior, se é o Primavera ou se é o Guarani. O Primavera tentou um chute de letra ali na pequena área, o atacante do Primavera, Gustavo, o Brunão. Só que a zagueirada do Guarani estava esperta. Tá? Tô vendo aqui, saiu o gol aqui, já eu passo para vocês. A zagueirada do Guarani esperta, tirou 0-0, 16 minutos desse primeiro tempo. O Guarani vem fazendo uma boa partida, viu, Gustavo? Na medida do possível tá, né? Criou boas chances, as melhores chances do jogo foi do Guarani. Mas tecnicamente ambas as equipes são péssimas, né? Misericórdia. Ô, Gustavo, saiu o gol aqui agora. O Avaí fez 2-0 no Botafogo, o JP foi pras redes. JP? O próprio. Não é o JP Galvão, viu? Coisa, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. Escanteio, é isso? Isso, escanteio, Matheus Anjos na bola, camisa 10, Matheus Anjos, que já passou pelos gramados de Campinas. 0-0, o Primavera tem belíssima chance agora para abrir o placar. Vai pra cobrança lá de escanteio. Lado direito, vai chover, bola na área. Cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola vai para fora, tem escanteio outra vez. Lado direito, favorecendo ali a equipe do Primavera de Indaiatuba. O tempo vai passando, 17 minutos, vai pra cobrança ali o camisa 10, que é o Matheus Anjos. Matheus Anjos vai fazer o cruzamento lá dentro da grande área. Cruzamento, bola tá viva, sai nela para pegar o goleirão. O goleiro da equipe do Primavera de Indaiatuba. Gustavo. O Levi, diga aí. Matheus Anjos, que jogou pelo Guarani em 2018, jogou 5 jogos, nenhum gol marcado. E também jogou pela Ponte Preta em 2021 e 2022. Foram 20 jogos e também nenhum gol marcado. Certo, o tempo vai passando, você vai curtindo aqui junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior. Vai tentar fazer o lançamento lá pro campo ofensivo, chega para cortar a zaga, a bola volta, reboteada, corta de qualquer maneira. A bola volta, tira ali, tenta fazer o Hilário Laria, sobe de cabeça para fazer o corte, chega ali o JP Galvão, tentando criar a jogada na correria total, vem descendo, abre o jogo ali com o Lucas Rafael dominou, caiu, pediu falta. A arbitragem ali em cima tá marcando falta que favorece a equipe do Primavera. A árbitra ali brava, tá marcando falta ali, desaba o atleta da equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Sentiu, hein, Pedro Lino? Sentiu, Gustavo, ficou bravo até o camisa número 5, Bruno Lima, do Primavera. É falta pro Primavera, 18 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. A bola já está rolando. O público vai chegando no estádio Brinco de Ouro. Esse horário aí é ruim, né, Gustavo? Porque do trânsito da Princesa do Oeste junto com a Norte Sul. E o frio que faz em Campinas, né? Afastando o torcedor do Guarani, que saiu bravo do último jogo que o Guarani na Série C perdeu pro Náutico por 1-0. Tá certo, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente, vai tentar ali criar a jogada, lançamento feito em profundidade, sobe de cabeça, chega ali para pegar o goleiro, chega para fazer a defesa, o goleirão da equipe do Guarani, que é o Emerson Júnior, goleiro do Bugre. 19 minutos e 15 passados deste primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 também para o Primavera, vem tocando a bola no sistema defensivo, abre o jogo, vem carregando, preparou, soltou na diagonal, tentou criar a jogada, não conseguiu
a bola volta ali, reboteada, fingiu que foi, não foi. Vai tentar criar a jogada, a bola vai pra fora. Tem arremesso manual. Arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Meia dúzia ali. O Vinícius Iude vai pra cobrança. Ele preferiu soltar essa bola, faz o toque, tenta ali criar a jogada. Vai tentar ali em profundidade fazer o toque. Ele preparou, olhou. Vai tentar outra vez, fez o toque, deu certo. Bola na ponta direita. Tentou fazer o cruzamento. Chega ali pra cortar, pra afastar, pra tirar de qualquer maneira a zaga da equipe do Primavera de Indaiatuba. A bola vai para fora em arremesso manual. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. 0 pro Guarani, 0 também pro Primavera. Alô, Pedro Lino, placar ao vivo, Futebol Interior. O Avaí vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 na Série B. Na Copa Paulista, o Oeste 0, Portuguesa Santista 0. E também pela Série B, às 9h30 da noite, teremos Paysandu e Atlético de Minas Gerais. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, completa ali a zaga da equipe do Guarani, mas com falta, hein? Tem falta lá pela ponta direita, falta favorecendo a equipe do Guarani, Pedro Lino. Isso mesmo, falta pro Guarani, falta em cima do camisa número 9, Mikael. É falta pro Bugre, 21 minutos do primeiro tempo, 0-0. Mikael já levantou tudo certo com ele, quem vai cobrar a falta é o camisa número 3, o Lucas Rafael. Já cobrado, domina, faz o toque. A devolução é feita, domina com a perna direita, vai tentar criar a jogada. Ergueu a cabeça, vai tentar fazer o lançamento lá pro campo ofensivo. Deu certo, sobe de cabeça, corta ali de qualquer maneira, Gustavo. a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, diga aí. Quem tá com a gente aqui também, a Sandra Mara Teixeira. A própria, boa noite, espero que o Bugre ganhe. Coisa, hein? O Cláudio Michelon, boa noite, uma ótima transmissão, abraços. Micaela e Murilo Michelon de Piracicaba. Um abraço, qual que é o nome? Quem mandou mensagem é o Cláudio Michelon e tão junto com ele, né? A Micaela e o Murilo Michelon. Tá certo, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Vamos, Bugrão! Vamos, meu Bugre Guerreiro! Necessitamos da vitória! E aí, ô Pedro Lino, o torcedor tem razão de pedir o Ryuta Takahashi. Tem razão de pedir ele, se o negócio não tá funcionando. Vamos tentar todos os meios, né? Quem sabe? O menino entra no derby e faz o gol. Tem razão, mas só que aí... Já era, meu amigo, caiu na graça. Colocar no derby eu acho que é fogueira, né, Gustavo? Ele que chegou no Brasil agora, não entende muito do futebol brasileiro, né? Acho que deveria colocar ele num jogo, só que num jogo mais tranquilo dentro do Brinco de Ouro, né? Que aí você coloca o menino, ele se queima com o time. Mas e se faz o gol, meu amigo? Já era. Vira ídolo. Aí vira ídolo, aí cai nas graças. Acabou, meu amigo. Pode ir embora. Pode ir embora que tem portão aberto direto aqui, entendeu? Faz o nome do atleta. Faz o nome do atleta, imagine. Isso é verdade. Se coloca, faz um gol, fez o nome do cara. E a intenção dos japoneses, né? Japoneses ou chineses? Japoneses. Japoneses é essa. É fazer o nome do rapaz. Como o técnico que chegou agora do Ipiranga é fazer nome. Entendeu? Essa é a oportunidade. Jogador que coloca fogo os 40 do segundo tempo. Time cansado. Bota o menino pra colocar fogo. E ele tá aí. Ryuta Takahashi. Camisa 7, cruzamento. Afasta a zaga. Tira de qualquer maneira, a bola vai se perdendo pra fora. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. Aqui você não perde nem o lance e aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tá certo, a bola vai se perdendo. E aí, ô Pedro Lino, 23 e 24 agora pra você. O Guarani tá mais perto de fazer o primeiro gol? 24 minutos, Gustavo Guarani mais perto de fazer o primeiro gol da partida, só que não tá sabendo chegar ao gol do goleiro Levi. O Guarani teve boas chances, só que na hora de finalizar, chutou pra fora. Teve uma chance do Mikael, chance do Vitinho, chutaram pra fora. Por enquanto, 0-0 pros dois times tá de bom tamanho, viu?
Guarani tem 0, Primavera também tem 0. E o tempo vai passando, quase 25 minutos. Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani tem 0, Primavera também tem 0. Você vai curtindo aqui junto com a gente e pelos canais Futebol Interior. A emoção do futebol. E o futebol sempre, sempre, sempre com muita emoção. Aqui pelos canais Futebol Interior é Copa Paulista. 7ª rodada, ninguém ganha, ninguém perde. Olha o Primavera. Olha o Primavera batendo a cabeça lá no sistema defensivo. Mas conseguiu arrumar a casa. Domina com Caissara. É Caissara para. Olha, volta a bola ali com o Levi. Levi com a perna direita. Ele dominou. Escancarou, já fez o toque. Nossa, meu Deus do céu. Tá terrível. Que jogo horroroso, hein? Vem o Primavera, solta a bola, tenta driblar, deu certo, puxou, foi pra cima, já abriu o jogo, dominando com Matheus Anjos. Matheus Anjos botou pra correr na ponta, conseguiu, deu certo, vem carregando essa bola com o Cleiton. Cleiton bateu na trave! Nossa! Meu Deus do céu! Chegou a balançar a rede, hein, ô Pedrolino? O Matheus Anjos começou a jogada, tocou pro Cleiton. O Cleiton tirou o camisa número 6 do Guarani, o Vinícius Iugi. Viu o goleiro Emerson Júnior adiantado, chutou. Belíssima defesa do goleiro do Guarani. É escanteio pro Primavera. Matheus Anjos na bola. Matheus Anjos na bola, vai fazer o cruzamento dentro da grande, a bola tá viva, toque de cabeça! E o gol do Primavera! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 26 passados desse primeiro tempo, Afonso no cruzamento, toque de cabeça, a bola morreu do fundo da rede. Gol do Primavera, Pedrolino. Gol do Primavera, o Matheus Anjos cruzou. O Afonso aproveitou a falha da zaga do goleiro do Guarani e empurrou pro gol. O placar está aberto. Fantasma 1, Guarani 0. O Fantasma vai ganhando e vai subindo na classificação da Copa Paulista, viu, Gustavo Marques? Esse é o Pedrolino trazendo aí o detalhe do gol, quase 30, o Primavera abre o marcador, o zagueiro Afonso sobe sobre a defesa da equipe do Guarani para abrir o marcador no Brinco de Ouro, 1 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Se não entrou naquela primeira batida pro gol na trave, na segunda entrou, né, o Pedrolino? Na segunda entrou Gustavo Marques, lá ele. Hoje é segunda. O Guarani vinha bem na partida, só que o Primavera encaixou o cruzamento do Matheus Anjos. O zagueiro Afonso foi lá e aproveitou. O placar está aberto. Agora é Guarani correr para tentar o empate e depois tentar a virada, né? Porque a situação do grupo agora, Gustavo Marques, eu vou puxar aqui para você e já te passo. Tá certo, você ligado, você conectado aqui junto com a gente, o tempo vai passando, lá vai Titi domina, já faz a abertura de bola, tentou criar a jogada, não consegue, a bola volta com JP Galvão, JP Galvão passou, tentou escancarar, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada, ele fez o giro 360, vai tentar criar a jogada, volta, demorou, voltou para JP Galvão é pro Ryuta Takahashi dominou, vai tentar ali fazer o corte, ergueu a cabeça, fingiu que foi, não foi, a tabelinha feita, faz a devolução, domina outra vez, com o Ryuta Takahashi dominou, escancarou, cruzamento na grande, era sobe de cabeça, corta ali de qualquer maneira. Gustavo, tira o perigo, diga aí, ô Pedrolino. O Primavera está continuando na segunda colocação agora com 15 pontos ganhos, a mesma pontuação do 15 de Piracicaba, só que o saldo de gols do 15 é melhor, e o Guarani também na quarta colocação, permanecendo com 7 pontos ganhos. Tá certo, tá aí então, informação com Pedrolino, trazendo a informação pra gente. O Guarani vai perdendo o jogo, hein? Quase 30 minutos e o Bugre já perdendo. Que coisa, hein, Pedrolino? Que coisa, Gustavo Marques. Quem tá com a gente aqui também no chat do YouTube é a Sônia Regina Angarten. Boa noite de Indaiatuba na área e gol do Primavera. Ela mandou também direto de Indaiatuba. E o Rodrigo Dias, boa noite, tudo de bom pra vocês. Um grande abraço, Rodrigo, e boa semana. Olha o cruzamento na grande, era quem sabe agora sobe para fazer o corte. Tira de qualquer maneira, tenta ali criar a jogada, vai tentar fazer o lançamento.
consegue completar essa bola, sobe de cabeça, a bola volta ali, reboteada, sobe para cortar de qualquer maneira, a bola vai caindo na ponta com o goleiro da equipe do Bugre, que é o Emerson Júnior, que faz o corte, aliás, já faz o toque dominando ali, tentando criar a jogada para a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada. 29:50 passados, primeiro tempo. 0 pro Guarani, 1 pro Primavera, Pedrolino. O Avaí vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 2-0 pela Série B. Na Copa Paulista também o Oeste acaba de abrir o placar. O Oeste 1, Portuguesa Santista 0. E começou, Gustavo Marques, pela Série C, 2 jogos. Botafogo da Paraíba e Brusque, e Tombense e Maringá. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu, que felicidade, que felicidade. Torcendo junto com o meu Bugrão. Ai, meu Deus, meu coração. Vai, Bugrão, vai, Bugrão. E tem falta o Primavera, hein, Pedrolino? Falta perigosa. Falta perigosa pro Primavera, quem vai pra bola é ele. Sempre ele, Matheus Anges, o craque da camisa número 10. O goleiro Emerson Júnior Merceno na barreira. Chegando, batendo pro gol, pra fora do gol. A sensação no começo ali falou, bom, bola vai direto pro gol, mas depois teve ali a curva, foi pra fora, tiro de meta. Vem no JP Galvão, dominou, fez o toque, abriu ali o jogo, dominando aqui na ponta direita. Vem carregando essa bola para a equipe do Guarani. Já carregou, parou, olhou, viu quem joga, vai tentar criar a jogada. Preferiu soltar essa bola ali para o Lucas Rafael. Lucas Rafael faz a revolução, vem carregando, ele preparou, olhou, vai tentar ali fazer o toque. Ele preferiu gingar, foi para cá, foi para lá, faz ali o toque, lançamento feito, dominou, ergueu a cabeça, faz o giro, vai tentar ali criar a jogada, dominou, fez ali o toque pro Ryuta Takahashi vai fazer o cruzamento, toque de cabeça para a defesa do goleiro, sobe o Pablo, faltou pouco para ele fazer o gol. Ryuta Takahashi incendiando o ataque do Primavera. Vai, Ryuta Takahashi pro time profissional, time 1 do Bugre. Vai você aí, Pedrolino. Outra belíssima jogada do Ryuta Takahashi. Ele cruzou, o Pablo cabeceou fraco. O goleiro Levi, esperto na jogada, defendeu. Guarani no ataque, camisa número 8, JP Galvão com a bola, Gustavo. JP Galvão na bola, tem pressa, já abre o jogo, domina com o Titi. O Titi fez o toque, abrindo o jogo ali pro Lucas Rafael. Lucas Rafael preparou, vai tentar ali criar a jogada, vai pra cima, ergueu a cabeça, fingiu que foi, não foi. Na diagonal, linha de fundo, a bola vai passando por todo mundo, bola pra fora. É escanteio pra equipe do Guarani, não tá dando tiro de meta. Tá dando tiro de meta, 0 para a equipe do Guarani, 1 para o Primavera, hein? Que coisa, tiro de meta. Tiro de meta pro goleiro do Primavera, ele tá lá discutindo, meio que conversando com o zagueiro Afonso. Levi vai cobrar o tiro de meta. O clima tá quente no gramado do Brinco de Ouro, viu, Gustavo? Não ganha nem na Copa Paulista nem na Série C. Aí fica complicado, Pedrolino. 32 minutos, você acha que o Guarani merece esse resultado aí de derrota parcialmente? Gustavo, o Guarani vinha jogando bem, vinha criando boas chances com o Ryuta Takahashi, só que o Primavera foi mais assertivo nestes 33 minutos do primeiro tempo e por enquanto merece o resultado, né? Merece a vitória, e tem lateral pro Primavera, a assistente número 2. O assistente número 2, o Rafael de Albuquerque, deu lateral. Caiçara na bola. Caiçara na bola, vai pra cobrança, ele tem pressa, vai tentar criar a jogada, sobe, tira de qualquer maneira, não tá valendo mais nada, a arbitragem tá marcando alguma irregularidade lá no ataque do Primavera. Bola na ponta, 33:40, o tempo passa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Pablo, já abre o jogo, domina ali com o Ryuta Takahashi na ponta, na correria total, ele vem descendo, linha de fundo, ele fez o corte, ergueu a cabeça, vai tentar criar a jogada, deu certo na diagonal, devolução feita, chega para afastar, chega para tirar de qualquer maneira, a bola volta, outra vez para a equipe do Bugrão, o Bugre vai perdendo o jogo, placar de 1-0, 1 para a equipe do
Primavera 0 pro Guarani. Já pro jogo, faz o toque, escancarou, vai tentando criar a jogada em profundidade, na diagonal, dominou, preparou, fez o toque, a devolução feita, ergueu a cabeça, vai tentar criar a jogada, deu certo, passou no primeiro, vai tentar passar no segundo, deu certo, vem carregando a bola com o Lucas Martins dominou, vai tentar ali em profundidade, chega para afastar, para tirar de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, diga aí, Pedrolino. A Sônia Regina, ela falou: gostei do formato do painel de vocês, muito legal deixar a escalação para nossa apreciação, acompanhando com um olho na sua transmissão e outro na TV, muito legal. Quem que é? A Sônia Regina Angarten de Indaiatuba. Alô, Sônia, um abraço. Em Indaiatuba, curtindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Vem o Bugre tocando bola ali. E com ele o Titi abre o jogo pro Cauê Rafael. Cauê Rafael dominou, vai tentar criar a jogada aqui na ponta direita. Ele erga a cabeça, parou, vai tentar ali criar a jogada. Preferiu fazer o toque, domina ali com o Lucas Martins. Lucas Martins já faz o giro dominando. Ele prepara, olha só, dessa bola ainda no sistema defensivo com JP Galvão. JP Galvão domina, preparou, fez o toque para Titi. Titi no círculo central, ele erga a cabeça, vai tentar fazer o toque, ele preferiu soltar essa bola, foi curtinha, dominando ainda pelo sistema defensivo. Abre o jogo, domina com o Lucas Rafael. Lucas Rafael vai tentar fazer o giro, ele preferiu, fez o corte, fingiu que foi, não foi. Tentou ali dar uma gaiga, não consegue. Volta ali no contragolpe os caras. Os caras voltam no contragolpe, vai tentar fazer o cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola vai para fora, tem arremesso manual, Pedrolino. Arremesso lateral para a equipe do Primavera, Gustavo Marques. 36 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Fantasma. E a bola tá rolando. O Oeste vai vencendo a Portuguesa Santista por 1-0. Quem fez o gol do Oeste, Gustavo Marques, foi o Natan Palafoz. Quem? Natan Palafoz. Do Iguaçu faz do Iguaçu. Tenta criar a jogada, tira de qualquer maneira, a bola vai pra fora. Lembrando, Oi, diga aí. Lembrando que hoje teremos pizza do Dadá. Oh, meu amigo. Pizza do Dadá, diz que entregas 3242-3125. A pizza do Dadá é simplesmente sensacional. Que delícia. Me lembrou que eu tenho que chamar aqui a propaganda, hein? Canais Futebol no Interior, que nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O tempo vai passando, o Guarani tem 0, Primavera tem 1, quase 38, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, Instagram não, né? Você que está no YouTube, agradecendo. O Instagram é só o comentário final, né? Isso, escanteio pro Primavera. É ele, o Matheus Anjos na bola, 37 minutos do primeiro tempo. Matheus Anjos na bola, toca de cabeça, tira de qualquer maneira. A bola vai caindo, evita a saída, domina, vem carregando essa bola outra vez o Matheus Anjos. Matheus Anjos dominou, cruzamento na grande, toque de cabeça, pega bem o goleiro. Faz a defesa tranquilamente, Pedrolino. Goleiro do Guarani, o Emerson Júnior, fez a defesa e já jogou pro Ryuta Takahashi, que acabou perdendo. É lateral pro Guarani, o camisa número 2, Cauê Rafael na bola. Número 2, o Cauê Rafael na bola. Obrigado pelo carinho da audiência, vamos juntos. Na emoção chamada futebol. Vem carregando essa bola ainda pelo sistema defensivo, favorecendo ali a equipe do Guarani. Ele faz ali a inversão de bola, vai tentar escancarar essa jogada, volta a bola, tenta ali outra vez. De qualquer maneira dominou, foi pra cima, tentou em profundidade, vai fazer o cruzamento, tira, afasta de qualquer maneira. A bola vai se perdendo pra fora, tem escanteio pro Bugre, o Pedrolino. É escanteio pro Guarani, o Pablo vai cobrar esse escanteio, Gustavo Marques. 38 minutos do primeiro tempo, o Fantasma vai vencendo o Bugre por 1-0. E quem vai cobrar esse escanteio é o Ryuta Takahashi. O japonesinho tá que tá nessa partida hoje, viu? Ryuta Takahashi tem pressa, vai fazer o cruzamento lá dentro da grande área, quem sabe agora, quem sabe o Bugre vai abrir o marcador, a bola tá aberta, cruzamento, fechado, sobe de cabeça para cortar de qualquer maneira, bola vai para fora, tem outro escanteio, Pedrolino. Escanteio, outra vez Ryuta Takahashi. 1-0 pro Fantasma, Gustavo. Tenta ali fazer outra vez a devolução. Vai chover, bola na área, cruzamento. Nossa, meu Deus do céu, hein? Futebol interior. Ê, Lucas Martins.
Ísolo. Bola pra fora, é tiro de meta, Pedrolino. Tiro de meta pro goleiro Levi, do Primavera. Por enquanto o Fantasma vai vencendo 1-0. E quem abriu o placar na Série C foi o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba 1, Brusque 0. Botafogo na Paraíba tem 1, Brusque tem 0. A bola volta ali reboteada, favorecendo ali a equipe do Primavera, que tem pressa. Na diagonal, nossa, lançamento feito, ele tentou girar, partiu, bateu pro gol, bateu pra fora. Pra fora do gol, Ísolo. Bola vai pra fora, tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani, ô Pedrolino. Tiro de meta pro Guarani, sobrou a bola pro camisa número 9, Brunão, do Primavera. Ele isolou, essa bola caiu no estacionamento daquela lanchonete do lado do Brinco de Ouro, que todo mundo se encontra no pós-jogo. O Fantasma vai vencendo o Guarani por 1-0 no Brinco de Ouro. Vem de novo o Fantasma, linha de fundo, cruzamento, desvio, tira de qualquer maneira, afasta a zaga do Bugre, bola vai pra fora, tem arremesso ao lado direito, favorecendo outra vez a equipe do Primavera, que aperta o Bugre. O Bugre que oscila muito, né, Pedrolino? Oscila bastante, tanto na Série C como na Copa Paulista. O time do Guarani vem oscilando bastante. Quem fez o gol do Botafogo da Paraíba foi o Rodrigo Alves. E o Avaí fez 3-0 no Botafogo de São Paulo. Emerson Negueba, Botafogo 3, Avaí 3, Botafogo 0. E vai fazer Richard, bateu pro gol, defendeu Emerson Júnior. Tava escancarado, bateu pro gol. A defesa do goleiro Emerson Júnior, Pedrolino. O Richard recebeu livre na entrada da grande área do Guarani, chutou. O Emerson Júnior esperto defendeu. E já tem Guarani no ataque, é lateral pro Bugre, ô Gustavo. Quem vai pra bola é o camisa número 6, Vinícius Iuji. Vinícius Iude já cobrou, domina com o Titi do círculo central, ele domina com a perna direita, vem carregando essa bola, faz ali o toque, escancarou, dominando, vai tentando fazer o corte, preferiu soltar essa bola em profundidade, a bola vem caindo, tranquila pro goleiro da equipe do Guarani, a bola volta ali reboteada, vem o meia dúzia da equipe do Guarani, lançamento feito em profundidade, tenta fazer o corte, não consegue, bola vai para fora, tem outro arremesso anual. E meus amigos, atenção minhas amigas do Rádio Campineiro, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, 7ª rodada. Estádio Brinco de Ouro, quase 42. O Guarani tem 0, Primavera tem 1. O Botafogo vai perdendo pro Avaí por 3-0 fora de casa na Série B. Na Copa Paulista, o Oeste vence a Portuguesa Santista por 1-0. E pela Série C, o Tombense vai empatando com o Maringá em 0-0. Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu, obrigado pelo carinho da audiência. Vocês são sensacionais. Vamos juntos aqui pelos canais Futebol Interior, como amo essa casa, hein? Essa casa que me deu muita alegria. Essa casa que me deu a primeira oportunidade no rádio esportivo. Obrigado, canais Futebol Interior. Obrigado, Guarani. Vem carregando outra vez, vem descendo ali o Matheus Anjos. Matheus Anjos caiu, pediu falta, a árbitra mandou seguir. Ponta esquerda, mas aí o jogador tá caído, aí agora paralisa, viu, Pedrolino? Mariana batalha, paralisa, ela conversa com os jogadores do Guarani, tem um jogador do Primavera caído, por enquanto fica só na conversa, viu, Gustavo Marques? O jogador do Primavera que está caído é o Matheus Anjos, quem chegou na dividida foi o JP Galvão, sem cartão amarelo, sem nenhum cartão amarelo nesse primeiro tempo, jogo limpo, jogo fácil, o Primavera vai vencendo por 1-0 e tem falta ali pro Primavera, é tiro livre e indireto, viu, Gustavo? Tá certo, tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente, agradecendo sempre, é claro, o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Vamos juntos na emoção chamada futebol. Ponta direita, vem carregando essa bola, vai tentar criar a jogada, preferiu soltar essa bola curtinha. Ele preparou, soltou, fez o que foi, não foi, devolução feita ainda no sistema defensivo. Vai tentar criar a jogada, domina, faz lançamento, a bola vem caindo na ponta. Foi no mano a mano, no Hilarie, preferiu ali fazer o giro. Vai tentar fazer o corte, a bola vem caindo aqui na ponta. Chega para fazer o corte, JP Galvão no círculo central, é pra Ryuta Takahashi, fez o Hilarie, passou o primeiro, passou o segundo, pediu falta, nada. A árbitra em cima não marcou nada, mas que ele fez o Hilarie, ele fez, hein, o Pedrolino. Ele fez, bagunçou ali a zaga do Primavera, e tem Primavera no ataque, a zaga do Guarani tirou
às 9h30 da noite, teremos Paysandu e Atlético de Minas Gerais pela Série B do Brasileirão, Gustavo. 2 bolas em campo, ninguém vê, que coisa, hein? Vem que essa é prazer, hein? A Copa Paulista. Muito prazer. Olha o JP Galvão, domina, ele cria a jogada, faz ali o toque, vai tentar fazer ali a devolução, deu certo, vem caindo aqui na ponta, escorregou, pediu falta, nada, vem tentando criar a jogada, devolução feita, vem caindo na ponta com o atleta da equipe do Primavera, já carrega essa bola, vai tentar criar a jogada, domina na ponta esquerda, dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer ali a criação da jogada, preferiu voltar essa bola próximo do círculo central, domina, para, olha, vê com quem joga, solta essa bola, vem caindo aqui na ponta, tem ali os acréscimos, hein, Perolino, é isso? Os acréscimos, Gustavo Marques, teremos, vamos esperar o árbitro subir, teremos mais um, vamos até 46 minutos desse primeiro tempo. Vamos até 46 minutos deste primeiro tempo, o Guarani vai perdendo o placar de 1-0, 0 pro Guarani, 1 pro Primavera. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. Na abertura de bola, preferiu ali soltar essa bola curtinha, domina, vem tentando criar a jogada, domina, fingiu que foi, não foi, devolução é feita, preferiu soltar essa bola, foi curtinha ainda, lá pelo sistema defensivo, vai tentar criar a jogada, preferiu voltar, fingiu que foi, não foi, dominando, vai tentar ali evidentemente fazer o giro, com a perna direita, atrapalha a bola o goleiro da equipe do Bugre. 10 segundos finais desse primeiro tempo. 0 pro Guarani, 1 pro Primavera. A Primavera vai vencendo, o Guarani vai perdendo outra vez. Essa Copa Paulista é uma mãe. O Guarani perde e não sai da zona de classificação. Sai da zona de né? classificação. Que coisa. Podia ser assim na Série C, né? Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. 0 pro Guarani, 1 pro Primavera. Final de primeiro tempo no Brinco de Ouro, Pedrolino. Final do primeiro tempo, as duas equipes vão saindo do gramado. A arbitragem, o trio de arbitragem lá, Mariana, o Evandro e o Rafael, estão acompanhando. O Guarani perde neste primeiro tempo por 1-0, Gustavo Marques. O Guarani teve boas chances com o Ryuta Takahashi, com o Vitico e o Mikael. Mas por enquanto quem vai vencendo é o Fantasma. Fora de casa vai garantindo mais 3 pontos. E colando no 15 de Piracicaba na liderança do grupo 3 da Copa Paulista. Vamos então para o rápido intervalo, Bolacha, e depois voltamos aí para o intervalo de jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Tô de volta, hein? Junto com vocês aqui no intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. Acredite se você quiser. Adivinha quem tá perdendo? Acertou. É, o Guarani. O bravo Bugre Guerreiro tá perdendo de novo. Copa Paulista. Eu fico imaginando, ô Pedro Lino, a cabeça do torcedor da equipe do Guarani, né, cara? Não merece isso não, cara. Não consegue ganhar, não consegue montar um time para a Copa Paulista. Um time que se diz com as contas em dias, um time que se diz tudo em ordem, né? Cara, eles não conseguem montar um elenco para disputar a Copa Paulista. Não desmerecendo a equipe do Primavera, tem uma tradição aí no campeonato estadual, né? O Primavera de Indaiatuba, mas pelo amor de Deus, gente, é inadmissível perder para o Primavera. É inadmissível montar um elenco que não consiga jogar uma Copa Paulista. A obrigação do Guarani hoje é estar lá, ou não, primeiro, no máximo, segundo colocado da Série C. Não tem como, cara. É um tapa na cara da sociedade. E o que acontece? O torcedor não reclama, ô Pedrolino. Não vai pra cima. Desculpe meu desabafo aqui. Eu vou desabafando como torcedor. Sei que muitos vão me julgar. Mas não adianta ficar fazendo protesto em rede social. Você acha que o Rômulo Amaro vai ficar olhando a mensagem que você deixa no Facebook? Ou que você deixa no Instagram, que você deixa no Twitter? Poxa, semana de derby, meu amigo. Tem que ir lá invadir o treino. Não tô falando pra trazer violência, não. Eu não tô falando pra ir bater em jogador, não. Não é isso que eu tô falando, não. É ir lá, cobrar. O que tá acontecendo? Você, associado, você, torcedor, tem o direito de ir lá e falar o que está acontecendo, que vocês não conseguem montar um elenco. Não adianta reclamar depois que cair. Mais uma vez falando, não estou falando para agir na violência, mas um protesto pacífico, pacífico que fala ou passivo? Pacífico, né? Passivo é outra coisa. Um protesto pacífico, né? Você tem o direito. Você tem o direito de cobrar. É derby, meu amigo. É inadmissível não conseguir montar uma Copa Paulista, um time para a Copa Paulista, o Pedro Lino. Esse time do Guarani é aquele catadão que tava na Série C, bem no começo da Série C, né, Gustavo Marques? Que depois a diretoria acabou contratando mais jogadores. Trouxe o Diego Torres mais alguns jogadores na outra janela, né? Antes da Copa do Mundo de Clubes. O Guarani vai perdendo, mas mesmo o Guarani perdendo, Gustavo Marcos, o Guarani está na zona de classificação para a próxima fase da Copa Paulista. Tem mais 3 rodadas. O Guarani, depois do Primavera, pega o 15 de Piracicaba fora de casa na sexta, no pré-derby. No dia 11 de agosto, pega o São Bento em casa e fecha contra o Rio Branco fora de casa no dia 16, que cai num sábado, 3 horas da tarde. Então, o Guarani ganhando mais um jogo aí, Gustavo Marques, ou empatando mais 3, porque falar pra você, esse grupo tá na mão pra se classificar, viu? Fora da zona de classificação tem o São Bento
com 6, um ponto a menos que o Guarani. E em sexto tem o Rio Branco, que tem apenas 3 pontos ganhos. O Rio Branco não ganha de ninguém. O treinador tá lá do Rio Branco também. O Guarani na Série C também ainda tem chances de classificação, mas o torcedor do bugrino fica na bronca, né? O time perdeu pro Náutico, perdeu pro Anápolis na penúltima rodada. Agora tem o derby. Derby, você sabe que derby é clássico, né? Derby não tem o favorito. Sempre aconteceu do time tá ruim e venceu o time que tá melhor. E tudo depende desse derby. O Rômulo, com certeza, no decorrer dessa semana, a torcida bugrina, o torcedor organizado do Guarani, vai ter aquela conversa que sempre tem dos dois times da torcida aí no treino. Conversar com parte do elenco, mais o treinador do Guarani chegou hoje. Então, com certeza, terá aquela conversa para poder dar mais ânimo para os jogadores para vencer o derby. E com certeza quem está devendo salário deve pagar nessa semana, que aqui em Campinas tem aquela cultura, né, Bolacha? Se o time está devendo salário na semana de derby, com certeza aparece aquela graninha e já fala que tá tudo pago. Mas derby é derby, Gustavo, não tem um favorito. Nunca teve favorito em derby. Quando teve favorito, o favorito acabou perdendo. Mas sábado, 5 horas da tarde, o bicho vai pegar no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Guarani. Guarani e Ponte, que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato e Marcelo Corsato. Os irmãos Corsato e o Pedro Lino na transmissão de mais um derby no estádio Moisés Lucarelli, sábado, dia 2 às 17 horas. Nossa! O caldeirão vai ferver, Pedro Lino! Opa, lógico que vai, o caldeirão vai ferver. Os ingressos já estão sendo comercializados, lembrando que é só torcedores da Ponte Preta nesse jogo. No estado de São Paulo não podemos ter duas torcidas em clássicos de times da capital e também aqui de Campinas. Se algum time da capital vem jogar aqui, só pode torcedor mandante, e se algum time vai jogar na capital é a mesma coisa. Então no sábado, 5 horas da tarde, só teremos torcedores da Ponte Preta. Meus amigos, que coisa. Copa Paulista, né? O Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0. Ô Pedro Lino, e o que foi esse primeiro tempo aí? O Guarani merecia ter saído aí do primeiro tempo com a derrota? Então, Gustavo, o Guarani começou bem, teve boas chances. O Ryuta Takahashi bagunçou os zagueiros do Primavera. O Vitinho e o Mikael também tiveram chances. O Pablo foi um bom nome nesse primeiro tempo. Só que o Primavera foi mais assertivo, né? O Matheus Anjos cruzou o escanteio, o Afonso aproveitou, bobeada da zaga do Guarani. O Emerson Júnior deixou a bola entrar, lá ele. 1-0 pro Primavera. O fantasma da Ituana vai vencendo, mas mesmo assim com o resultado, o Guarani na zona de classificação para a próxima fase da Copa Paulista. Os dois times ainda não subiram pro gramado, Gustavo. Tá lá o policial andando, o pessoal que cuida do gramado do Guarani. O gramado do Guarani tá um tapete, hein, Gustavo? Bonito. Pena que o futebol deixa a desejar, né? Eu preferi o campo horroroso, mas o Guarani pelo menos, que coisa, né? É o que eu falo, né? Eles se preocupam muito com luzes de LED na frente do estádio, o gramado estilo padrão FIFA, tudo bonitinho, mas o futebol que importa, nada, né? Torcedor não quer saber de estádio bonito. E o futebol que ajuda tudo isso a levar, né? Exatamente. Se no gramado tá bom, tudo vai andando tranquilamente. Se o gramado tá ruim, aí você já viu, né? O torcedor não quer saber de estádio bonito, de luz de LED. O torcedor quer saber de resultado, de vitória. Que coisa! É triste a fase vivida pelo Guarani, né? E se tivesse mal das pernas, né, o Pedro Lino, até que a gente daria um desconto, Só que né? não tá, né? Fosse comparado às administrações anteriores, né? Guarani sem dinheiro pra nada, mas, cara, é difícil. Mas vamos lá. O que importa agora é que existe ainda esperança.
o campeonato ainda não terminou e tem chances o Guarani. Qual que é a sua expectativa para o segundo tempo? Expectativa para o segundo tempo, Gustavo Marques, o Guarani, o Marcelo Cordeiro deverá mexer nessa equipe, né? Lembrando que no banco do Guarani tem o Sérgio, Lucas Justin, Igor Torres, Márcio Silva, Vinícius Cauê, Luiz Miguel, Raí Nascimento e Lucas Macedo. No banco do Primavera, Vinícius, Nelsinho, Cauã Martins, Tobias, Guti, Cauã Mineiro, Jean Silva, Joelson, Enan, o artilheiro Enan, Hugo, Matheus Bené e Cauã Cunha. Os dois times vão voltando agora programado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco teremos o segundo tempo aqui no Carnal Futebol Interior. Certo, a bola vai rolar, hein? A bola vai rolar neste segundo tempo, ô Bugrão! Que coisa, meu Guarani! Que coisa, meu Bugre Guerreiro! Vai começar o segundo tempo. Deixa eu mandar um abraço agora pro meu amigo Ayrton, grande Ayrton lá de Ubatuba. O barqueiro Ayrton, conhece tudo, hein? Das praias de Ubatuba. Forte abraço para você, meu amigo Ayrton. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E em breve estaremos aí. Um forte abraço para você, Ayrton. A bola vai rolar, Pedro Lino. Neste segundo tempo. Alguma mudança, Pedro Lino? A bola vai rolar, por enquanto nenhuma mudança, Gustavo Marcos. Os dois times serão os mesmos do primeiro tempo. E o Ryuta Takahashi está com o pessoal japonês na arquibancada, viu? Pode ser família. Ah, tem. Tem, né? Tem a família, com certeza, né? No último jogo no Brinco de Ouro só teve família do Ryuta Takahashi. Teve 400 torcedores do Guarani, 280 era a família do Ryuta. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, só comendo um lanchinho pastel, ali, ó. como é que fala? Pastel de flango. Pastel de flango. Que coisa, hein? Tá certo. Olha aí, ó. Toda a família do Ryuta Takahashi. Só no Zap Zap, ó. Olha lá. Que coisa, olha lá, hein? Só no Zap Zap ali, ó. Flagrou, hein? Flagrou, a câmera flagrou o cara. Já ali. era. Quem que é esse? Quem que é esse daí? Meu Deus do céu. O tempo passa. Você vai curtindo aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Agora que o Primavera volta em campo, hein, ô Pedrolino? Agora que o Primavera volta em campo, todos que terminaram o primeiro tempo voltam no gramado, né, Gustavo? Aqui no YouTube, o Wilson Tricolor mandou mensagem aqui pra gente também. O Wilson Cardoso, hoje sempre Guarani. E o Varzo, deve ser Varzo no Oeste. Quando vai começar o jogo de fato pro Guarani? Já era pra ter começado, né, Pedrolino? Já era, né, Gustavo Marques? Como diz Marcelo Corsato, já era. E a bola está rolando para o segundo tempo do Brinco de Ouro. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz dele. Gustavo Marques. Perfeito, que alegria estar aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Vem tocando a bola ali, o goleiro da equipe do Guarani, o tempo vai passando, comecinho, e Bugrão, nossa, meu Deus do céu, já sai tocando errado, a bola vai pra fora, tem arremesso normal, que vai ser em favor da equipe do Primavera de Indaiatuba. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando bola lá pelo sistema ofensivo. A equipe do Primavera perde. A recuperação da equipe do Bugre. Lá pela ponta direita. Vai ali o camisa número 5. Mas o árbitro deu ao contrário, hein? Deu posse de bola, arremesso para a equipe do Primavera. É isso, Pedro Lino? Isso mesmo, Gustavo Marques. Arremesso de lateral para a equipe do Primavera. Quem cobrou foi o camisa número 6, Barreto. E vem o Primavera, chegou o Matheus Anjo, chegou batendo pro gol, desvio. E bola vai pra fora, escanteio pra equipe do Primavera, ô Pedrolino. Bela jogada do Matheus Anjos, ele deixou o zagueiro do Guarani, o Tite, vendo estrelas, tirou o camisa número 3, o Lucas Rafael, tirou o chute do Matheus Anjos, é escanteio pro Primavera.
É ele próprio na bola, Matheus Anjos. O Matheus Anjos vai fazer o cruzamento, a bola tá aberta, sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta reboteada, dominando ali com os caras, ainda com Caissara. Caissara tentou fazer o corte, não consegue, a bola volta reboteada ainda. Lá pelo sistema defensivo, vai tentando criar a jogada, a bola volta. Sistema defensivo vai tentando fazer o lançamento. Lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora. A bola vem caindo aqui. Curtinha com o goleiro da equipe do Guarani, que já abre o jogo, tenta ali criar a jogada, gira o corpo pra lá pra cá, vai tentar ali fazer o toque ainda pelo sistema defensivo, salta a bola ali com o goleiro da equipe do Guarani, o lançamento feito, sobe de cabeça, a bola vai se perdendo, vai pra fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Primavera de Indaiatuba lá pela ponta direita, o Pedrolino. Na verdade eu acho que foi isso mesmo, a árbitra deu falta pro Guarani, Gustavo Pro Marques. Guarani. Quem vai cobrar é o Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi, número 7. O japonesinho amado por todos, que em breve vai ter uma grande oportunidade na Série C, hein? E se colocar o Ryuta no débito, o Ryuta vai fazer o gol. Depois vocês me falam, hein? Vai pra cobrança, vai Pablo na bola, vai fazer o cruzamento, bola dentro da grande área, o Guarani tem grande oportunidade de fazer o gol de empate. Olha para um lado, olha para o outro, cruzamento na grande área, sai nela para fazer a defesa, o goleiro consegue pegar com tranquilidade para fazer a defesa, o goleiro da equipe do Primavera. A bola volta, outra vez a reboteada do círculo central, JP Galvão soltou para Pablo, e Pablo no mano a mano, fez o Hilarie, fez o giro 360, vai tentar fazer a inversão do Leme ao pontal da esquerda para a direita, para o Ryuta Takahashi, ele é baixinho, passou do Ryuta, bola para fora. É arremesso manual para a equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Volta a bola outra vez, reboteada para a equipe do Primavera de Indaiatuba. Ele prepara, solta essa bola aqui com as Caissara. Caissara domina, vai tentar ali criar a jogada. A bola volta ali com o goleiro Levi, que já faz o lançamento lá para o campo ofensivo. A bola vai se perdendo, tem arremesso manual com o Vinícius e o Gustavo Marques. Oi, Pedrolino. A Vivi Vicente. Oi, Guga. Boa noite a todos. Vivi Vicente. Hoje eu vi a Vivi. Você viu? Vi a Vivi. Hoje estava do lado da casa dela. Aonde? Né? Lá no Jardim Eda, em Campinas. Aí sim, hein? Né? Estava lá e ela saindo falou: ô, Bugrino, que coisa, né? Ei, Vivi, Ponte Pretana, Vivi, hein? Ponte Pretana, ela Poxa. tá sempre nas lives. É, a Vivi é Ponte Gosta. E como gosto da Vivi, viu? Gosto muito da Vivi. Gente boa. Ponte Pretana sempre houve respeito entre a gente, né? Grande Vivi Vicente. Hoje eu tive a oportunidade de vê-la lá do lado na casa dela. Um abraço pra você, Vivi Vicente, a mais Ponte Pretana do Jardim Eder. Abre o jogo, vem carregando essa bola, domina com o Bruno Lima da equipe do Primavera, recupera o Guarani, círculo central, vem trabalhando essa bola, bola volta lá pelo sistema defensivo, dominando, carregando, vai tentar fazer o toque ali o Emerson Júnior vai tentar ali criar essa jogada, deu certo, lançamento feito, chega para cortar a zaga da equipe do Primavera. Tempo passa, atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Brinco de Ouro da Princesa. 5:30 passados deste segundo tempo e o Guarani perdeu onde não podia perder. Vem o Primavera, tem oportunidade, saiu para pegar o goleiro. 0 pro Guarani, 1 pro Primavera, Pedrolino. O Avaí vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 4-0 na Série B. Na Copa Paulista, o Oeste vence a Portuguesa Santista por 1-0 e o Brusque empata. Botafogo da Paraíba 1, Brusque 1 no Brasileiro da Série C. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Chega batendo pro gol, o Bugre, bola vai pra fora, é apenas tiro de meta, ô Pedrolino. Tiro de meta pro goleiro do Primavera, Gustavo Marques. O atacante do Guarani, o Vitinho, chutou. A bola foi parar no estacionamento do Mercado, que tem do outro lado do estádio Brinco de Ouro. Pão de açúcar ainda? O próprio, Primavera 1, Guarani 0 no Brinco de Ouro. Tá certo. Esse é o Pedrolino, que não quis falar o nome do mercado. Tá bom.
É isso aí, 0 pro Bugre, 1 pro Primavera. O tempo passa e o Bugre não consegue o gol de empate. Fala aí, Bolacha, não estão pagando o cachê, não tem porque eu falar o nome do mercado. É verdade, né? Mas quem sabe agora depois que eu falei... Quem sabe eles não patrocinam a gente. É, já pensou? Já, porra, e esse é bom. Imagina a gente fazer uma compra lá. Na onde? Nesse mercado aí. Achei que você ia falar. Abre o jogo, vem carregando essa bola para a equipe do Guarani, o lançamento feito. Vem o Primavera agora. Na triangulação, vem pro contragolpe, vem o Primavera, nossa. Se segura Bugrão, que passe. Tá valendo, linha de fundo, invadiu a grande, ela vai pintar o gol, tá sozinho, bateu, gol. Com o Richard. É do Primavera. Fase, hein? Que fase. Detalhe é seu, Pedro Lima. O lateral do Primavera cruzou, teve bom contra-ataque, né? Cruzou. O Richard aproveitou. O zagueiro do Guarani comeu bola ali junto com o goleiro Emerson Júnior. A bola entrou. Está no 2-0 por Primavera. Richard, camisa número 20. O Primavera vence por 2-0 e fica cada vez mais difícil pro Guarani nesse jogo, hein, Gustavo? Olha, é tempo de esquecer. Aliás, tem que esquecer. Tem que esquecer. Cara, difícil, olha. Agora eu vou desabafar, né? Tem que esquecer esse ano, literalmente. Não tem como, gente. É inadmissível. Perder em casa, Copa Paulista, Primavera não ganha, meu amigo. Não ganha no Brasileiro, não ganha no Paulista, não ganha em lugar nenhum. E nós ficamos com essa cara de taço aqui. Nós que somos torcedores. A diretoria não tá nem aí pra nada. Pelo amor de Deus, gente. Sinal de alerta ligado. Olha o Bugre. Bola pra fora. Que coisa, cara. Olha, difícil. Triste, 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 viu, Pedolino? E Guarani não vem fazendo uma boa partida, Gustavo Marques. E o Brusque vira. Brusque 2, Botafogo da Paraíba 1 pelo Brasileirão da Série C. Ah, meu Deus do céu. O tempo vai passando, o Bugre vai perdendo. 2-0. Agora que o que tava difícil, agora virou complicado, né? Agora complica mais ainda, Gustavo. O Guarani vinha perdendo por 1-0. Teve chance de empatar, agora fica mais difícil, né? O único dos atacantes aí que vem jogando bem na partida de hoje é o Ryuta Takahashi. O Vitinho e o Mikael tiveram uma boa chance, mas não souberam aproveitar também. E no banco aqui, Gustavo, dando uma olhada, Raí Nascimento, Lucas Macedo, Luiz Miguel, Vinícius Cauê, Márcio Silva, Igor Torres e Lucas Justin. Desses aí não tem um nome, dá pra colocar pra fazer a diferença. Tentaria trocar o Vitinho ou o Mikael por um outro atacante que já está descansado e tem Guarani no ataque. Vem o Guarani, tenta o lançamento, escorregou o Ryuta Takahashi. Pode juntar todos que você falou aí, não dá um. Pode juntar todos. Todos que não dá um. É triste realidade, Pedolino. O torcedor, infelizmente, tem que esquecer esse ano, né? Porque esse ano 2025 tem que ser esquecido. E tem que torcer pra terminar o campeonato logo. Termina logo. E vem o Bugre. Vem o Guarani de cruzamento. A bola vai pra fora e escanteio. Tem que terminar. Pra mim, o campeonato terminasse amanhã. Acabou. Acabou o sofrimento. Acabou a expectativa. Que não dá. Não dá. Que coisa, hein? Tem escanteio Guarani. O Ryuta Takahashi vai cobrar desse time aí, Gustavo Marques. Se salvam 2, 3... No máximo 4 é muito, né? Vai pra cobrança, tenta ali o Ryuta Takahashi, jogada ensaiada, foi pra cima, preferiu Revolução, domina com o Ryuta, pedalou, foi tentar fazer o Hilari Larier, não conseguiu, bola volta no cruzamento, pintou o gol, tira de qualquer maneira, afasta a zaga e vem os caras, olha a equipe no Primavera, no contragolpe, na diagonal vem o Cleiton dominou, fez o toque, meu Deus do céu, pro Brunão perdeu o ângulo, chegou batendo pro gol, pra defesa do goleiro Emerson Júnior. Bem posicionado para fazer a defesa, ô Pedrolino. Belíssimo contra-ataque do Primavera. O camisa número 7 do Primavera, o Cleiton, tocou pro Brunão. O Brunão chutou, o Emerson Júnior esperto defendeu, só que eu acho que o árbitro deu impedimento ali, viu, Gustavo? Não, tem um zagueiro do Primavera caído, é o camisa número 3, o Afonso, o autor do primeiro gol do Fantasma.
Meus amigos do rádio, meus amigos do futebol, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Foi. No chat do YouTube aqui, a Vivi falou também, gosto muito de você, Guga. O Vars Zona Oeste. Pedro Lino, na Série C a culpa foi do técnico. E na Copa Paulista a culpa é de quem? Boa pergunta, Gustavo Marques. Na Copa Paulista a culpa é de quem? A Copa Paulista? Do mesmo culpado. Quem contrata, né? Exatamente. Não é do jogador, é de quem contrata. Aí tem mudança em atacado no Guarani, né? Que coisa. Agora é hora do tudo ou nada, né? Vai informar daqui a pouquinho o Pedro Lino as mudanças que vão ser executadas no Guarani a partir de agora. Parece que o Guarani vai mudar 3 vezes, é isso, Pedro Lino? Isso mesmo, Gustavo, 3 vezes. Vou pegar aqui as mudanças do Guarani e já trago pra você. Tá certo, então vem carregando bola a equipe do Guarani, tenta ali criar a jogada, a bola vai pra fora, tem arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, o tempo vai passando, o Bugre vai perdendo pelo placar de 2-0, 2 pro Primavera, 0 pra equipe do Guarani, tentou criar a jogada, chega ali de qualquer maneira, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, vai ser cobrado pelo Bugre, e pra cobrança vai ele, a equipe do Bugre tem grande oportunidade agora de tentar aí pelo menos descontar, tira de qualquer maneira, a bola vai pra fora, é escanteio pro Guarani. É escanteio pro Guarani. Lado direito. Oi. Ryuta Takahashi, Gustavo. No Guarani saíram Cauê Rafael com a 2 e camisa número 5, Lucas Martins. E entraram o 19, Lucas Justin e o 17, Luiz Miguel. Então no Guarani saíram Cauê Rafael e Lucas Martins. E entraram Lucas Justin e Luiz Miguel. Luiz Miguel e Lucas Janster, certo? Entrou também o Raí Nascimento. Cruzamento, toca de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. Tira ali de qualquer maneira, vai tentar ali criar a jogada. O Guarani tem posse de bola, tem ali a posse de bola direito. Vamos lá então, o Janster tem a numeração, qual é o número da camisa? O Justin é o camisa número 19 e o 17 é o Luiz Miguel. E o Raí Nascimento? O Raí Nascimento é o 16. Raí Nascimento. Aí a gente vê no decorrer da partida quem que entrou no lugar... Quem que saiu pro Raí Nascimento entrar. Tá certo. E o Luiz Miguel entrou pro lugar de quem? Luiz Miguel entrou no lugar do Lucas Martins. Camisa número 5. Falta só quem saiu para a entrada do Raí Nascimento, né? Isso. Vem tocando a bola, JP Galvão para a equipe do Guarani. Próximo do círculo central, ele prepara, olha. Passa do primeiro, tentou criar a jogada. Chega ali de carrinho. Para afastar, para tirar de qualquer maneira. Diga aí. Saiu camisa número 11, Vitinho. E entrou camisa número 16, Raí Nascimento. Então no Guarani também, além do Cauê Rafael e do Lucas Martins, saiu Vitinho. E entrou camisa número 16, Raí Nascimento. Vitinho, então, saiu para a entrada do Raí Nascimento. Vem o Bugre. Chega de carrinho por trás. Ali a árbitra tá marcando falta e vai pintar cartão pro Guarani, hein? Já ganhou, acabou de entrar, já ganhou cartão, hein? Raí Nascimento. Camisa número 16 do Guarani, o Raí Nascimento está amarelado. Que coisa, meus amigos. 15 e 20. Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E lá vem o Primavera, vai fazer que golaço! Cleiton! Um golaço por cobertura! Marca o terceiro gol para a equipe do Primavera, ô Pedro Lino! Golaço da equipe do Primavera, o Cleiton viu o Emerson Júnior fora do gol, estava antecipado no lance, só chutou. A bola entrou dentro do gol do goleiro do Guarani. Placar 3-0 pro Fantasma. O Guarani... Sei não, viu, Gustavo? Acho que hoje já foi. Faz tempo, né? Faz tempo. Que coisa. Que coisa. Que vergonha. Que fase. Que vergonha. Olha, triste. Triste realidade vivida pelo Guarani. Seja ela no Campeonato Brasileiro Série C ou na Copa Paulista. Uma vergonha alheia do que nós estamos vendo no Brinco de Ouro, Pedro Lino.
Gustavo, o time do Primavera já vem preparado, né? A equipe base que subiu para a Série A2, perdeu alguns jogadores, manteve o Matheus Anjos, o Enan tá no banco, nem chegou a entrar no jogo ainda. E o Guarani é aquele catado da Série C, né? Placar justo, o Guarani começou bem o primeiro tempo, só que não soube aproveitar as oportunidades. E o Primavera vai vencendo por 3-0, mas por enquanto o Guarani dentro da zona de classificação para a segunda fase da Copa Paulista. Triste, meu bravo Bugre Guerreiro, que coisa. Vem trabalhando bola, vai tentar criar a jogada, preferiu soltar essa bola no sistema defensivo, vem tocando a bola a equipe do Primavera de Indaiatuba, que vai vencendo pelo placar de 3-0, 3 pro Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Eu disse 3 pro Primavera, 0 pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tempo vai passando, lançamento feito, tenta ali escancarar a linha de fundo, vai tentar criar a jogada, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, que vai perdendo o jogo pelo placar de 3-0. 3 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Já vem criando jogada, vai tentar ali fazer o toque outra vez lá pelo sistema defensivo, que é o Emerson Júnior. Ele faz o toque, lançamento feito lá no campo ofensivo, perde a bola, volta no sistema defensivo, mas volta ali fazendo falta. A árbitra em cima está marcando falta para a equipe do Guarani. Diga aí, Pedro. Falta para a equipe do Guarani, está amarelado camisa número 9 do Primavera, o Brunão. Só para recapitular aqui, Gustavo Marques, saíram Cauê Rafael com a 2 e entrou camisa número 19 Lucas Justin com a 19. Também saiu camisa número 5 Lucas Martins e entrou camisa número 17 Luiz Miguel. E saiu camisa número 11 Vitinho e entrou camisa número 16 Raí Nascimento, que também já está amarelado. E tá amarelado também o Brunão, né? São 2 cartões amarelos na partida. Pedro Lino, pra você, quase 20 minutos, 19 faltando 1 minuto, que situação, hein? Quase 20 minutos, Gustavo Marques. O Guarani perdido em campo. Teve bons lances no primeiro tempo para abrir o placar e pintou cartão amarelo para alguém ali, Gustavo Marques. A Mariana Nani Batalha no primeiro tempo não distribuiu o cartão, agora distribuindo a Rudo. Lá ele. 3-0 pro Primavera. E que situação do Guarani, que ainda assim continua na zona de classificação para a próxima fase. Mesmo perdendo, para você ver a situação do grupo. Meu Deus do céu, né? E o torcedor rezando para acabar logo esse campeonato e nem classificar. Porque com esse futebol passar mais vergonha, é melhor que nem se classifique. Vem tocando a bola aqui pelo Primavera, ainda pelo sistema defensivo, ele tenta criar a jogada, domina, volta a bola, faz ali a inversão, vem tocando próximo do círculo central, carrega essa bola pro Lucas, já para a equipe do Primavera, já abusou com o Afonso, Afonso preparou, soltou essa bola curtinha, dominando ali com o Brunão tentou passar, foi ali no mano a mano, vai tentar fazer o toque, chega na recuperação, ali a zaga da equipe do Guarani, lançamento feito pro Michel, sai nela o goleiro Levi para cortar, para mandar essa bola para fora, já cobrou ali o camisa 17 Luiz Miguel pro Rio Takahashi, devolução pro Luiz Miguel pro Rio Takahashi, para Luiz Miguel no mano a mano para Michel passou, conseguiu escancarar, soltou essa bola, fez o toque, quem sabe agora vai Bugre, cruzamento para quem, meu amigo? Para ninguém. Bola pra fora. Pra ninguém, é lateral pra equipe do Primavera, Gustavo Marques. Os jogadores do Guarani vão ali fazendo aquele aquecimento, caso o técnico Marcelo Cordeiro queira fazer mais substituições, lembrando que ele pode fazer mais 2. Fez 3 substituições e o Primavera por enquanto não fez nenhuma, viu, Gustavo? Olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Triste é a realidade da equipe do Guarani. Torcedor já não aguenta mais tanta vergonha. Abre o jogo, vem tocando do círculo central, lançamento feito, vai tentando criar a jogada, sobe de cabeça, faz o corte, a bola volta, ali já tinha dado impedimento. O atleta da equipe do Guarani estava na banheira, que era o Michel. A arbitragem em cima, tá marcando ali
irregularidade no ataque da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani 0. Guarani 0, Primavera 3. Vem dominando a equipe do Guarani, tenta criar a jogada, a bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Primavera. Lá pelo sistema defensivo, bota essa bola para fora, tem arremesso manual. Lado direito que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Vai ter mudança na equipe do Primavera, hein? Parece que o Brunão vai embora. Isso mesmo, o Brunão vai embora no Primavera. Entra o Enan. E também vai embora o camisa número 20, Richard. E entra o camisa número 8, Nelsinho. Então no Primavera saiu o camisa número 20, Richard, e 9, Brunão. Entraram Nelsinho e Enan para a pizzaria do Dadá. Nelsinho 8 e Enan? Enan é 19. Certo, então, Nelsinho 8 e Enan 19. Anota aí, Eduardo Rodrigues. Saiu 20, Richard, e entra o 8, Nelsinho. E saiu 9, Brunão, entrou o 19, Enan. Essas foram as mudanças da equipe do Primavera, informadas aí pelo Pedro Lino. Sobe de cabeça, faz o corte, a bola vem caindo aqui na ponta, corta de qualquer maneira, vem Ryuta Takahashi, fez o drible, pediu falta, nada, recupera a bola aqui pro Primavera, nossa, fez o Hilari Larier. Deu ali o toque, nossa, é um pé de ganha, a bola volta, outra vez, reboteira para a equipe do Guarani, solta essa bola curtinha, ali pro Lucas Rafael já pro jogo, fez o toque, tenta criar a jogada, ergueu a cabeça, vai tentar ali fazer o toque, preferiu voltar, outra vez no sistema defensivo, é pro Vinícius Diúde, fez ali o toque, tentando achar alguém da equipe do Bugre. Lançamento feito é pro Ryuta Takahashi no mano a mano, na categoria, na correria total, abriu o jogo pro Luiz Miguel na ponta direita, vê se chega alguém para auxiliá-lo, ele preferiu prender essa bola, vai fazer o toque, deu certo, preferiu voltar pro Jansen volta outra vez, lá pelo sistema defensivo, vem tocando a bola para a equipe do Guarani, com o Cauê Rafael fez o toque pro Vinícius Diúde, completa, tenta criar a jogada pro Ryuta Takahashi tentou criar na jogada, também não conseguiu, a bola volta ali, reboteada para completar ali a zaga, nossa, deu ali uma gaia, pediu falta, ganhou falta na ponta, falta para a equipe do Primavera, que coisa. Falta para a equipe do Primavera, Gustavo Marques, 25 minutos de jogo desse segundo tempo, e dando uma passada nos outros jogos da noite desta segunda-feira, 28 de julho, o Avaí vai vencendo o Botafogo Botafogo de São Paulo por 4-0, o Oeste faz 3-0 na Portuguesa Santista na Série C. O Botafogo da Paraíba vai perdendo para o Brusque em casa por 2-1, Tombense vai empatando com o Maringá em 0-0, e mais tarde pela Série B, às 9h30, teremos Paysandu e Atlético de Minas Gerais. Tá certo. É informação com Pedro Lino. Você viu o toque eletrônico de Eduardo Rodrigues Obolacci. Atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista. Estádio Brinco de Ouro, 7ª rodada. 0 para o Guarani, 3 para a equipe do Paulista, 25 passado o segundo tempo, Pedro Lino. Botafogo na crise sem fim, vai perdendo para o Avaí por 4-0 e o Oeste marca o quarto. Oeste 4, Portuguesa Santista 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu junto com você aqui pelos canais Futebol Interior. Anulou. Anulou o quê? O gol do Oeste, o quarto gol do Oeste anulou. Por enquanto, Oeste 3, Portuguesa Santista 0. E quase que o Guarani toma um gol agora, hein? Na verdade, quase que o Primavera toma um gol agora. Que coisa, hein? Faz, hein? Tem mais mensagens aí, Pedro Lino? Tem mais mensagens aqui, Gustavo Marques. Quem tá com a gente aqui é o Lucas Vinícius. A Sônia Regina Van Garten mandando uma mensagem aqui também. E o pessoal conversando entre si, Gustavo. Quem tá com a gente aqui também é o DJ Daniel Rasta, a máquina do reggae oficial. Quem? DJ
Daniel Rasta, a máquina do reggae oficial. Isso aí. DJ Rasta, um abraço. Vem o Guarani. Festival de erros, hein? Que coisa. Tem arremesso manual na ponta. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai ter mudança no Guarani. Daqui a pouquinho Vinícius e Udi deixando, hein, o gramado, Pedrolino. Daqui a pouco vem mudanças no Guarani, Gustavo Marques. Vamos acompanhar. Saiu camisa número 6, Vinícius e Uji. E entrou camisa número 15, é Vinícius por Vinícius, viu, Gustavo? Saiu camisa número 6, Vinícius e Uji. E entre camisa número 15, Vinícius Cauê, no Guarani. Anotado, então, sai o Vinícius e Udi para a entrada do Vinícius Cauê. É a camisa número 5. Vem tocando a bola. Lá pelo lado direito. Faz o lançamento tentando criar a jogada. A bola vai se perdendo para fora. Tem arremesso manual para a equipe do Primavera de Indaiatuba. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. Agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Já abre o jogo. Vai tentando ali criar a jogada. Preferiu soltar essa bola curtinha na ponta. Vai tentar ali fazer o lançamento. Preferiu soltar aqui para o atleta da equipe do Primavera. Na ponta, faz ali o corte, sobe ali de cabeça para cortar, a bola volta, faz o giro, tenta criar a jogada, dominou. Preferiu soltar essa bola aqui na ponta. Vem na correria total, dominando, carregando, erguendo a cabeça. Vai trabalhando bola aqui, agora na ponta esquerda. Gingou pra lá, pra cá, faz o cruzamento, bate. Chegou batendo pro gol em cima da zaga da equipe do Primavera. Bola vai pra fora, tem arremesso manual. Ponta esquerda pro Bugre. Arremesso lateral pro Guarani, o Gustavo Marques. O Guarani tenta chegar ao primeiro gol da partida e o Primavera vai vencendo por 3-0. Agora já foi, né? Agora é só esperar o fim do jogo, né, Gustavo Marques? Só falar a verdade. Quase isso, né? Estamos chegando quase nos 30, hein? Que coisa. Vendo carregando essa bola o Bugre, olha o Jansen. Jansen passou o primeiro, passou o segundo, pediu falta. A arbitragem não marcou nada, ô Pedrolino. A arbitragem não marcou nada, deixou a bola seguir. E tem um jogador do Guarani caído. É o camisa número 19, é o Lucas Justin. Lucas Justin acabou de entrar, já está caído lá. A Mariana Nani Bataglia conversa com ele. Mas por enquanto, pelo jeito, tá tudo certo já, ô Gustavo. O Lucas já levantou. É lateral pro Primavera, o camisa número 6, Barreto, com a bola. Olha que coisa, hein? Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem carregando essa bola, vem a equipe do Primavera de Indaiatuba lá pelo sistema defensivo. Ele cria a jogada, olha, e solta essa bola, domina aqui na ponta. Faz ali o toque, devolução feita. Preferiu soltar essa bola, volta outra vez. Tenta ali criar a jogada, não consegue. Fez ali o giro, faz o toque na ponta. Tenta ali criar a jogada. A equipe do Primavera de Indaiatuba vai perdendo, vai ganhando o jogo pelo placar de 3-0. Foi no mano a mano. Tenta ali criar a jogada ainda pelo sistema defensivo. Faz a abertura de bola, gira o corpo. É sempre ele, o Matheus Anjos. Matheus Anjos conseguiu fazer o toque na categoria, na meia-lua. Chegou batendo pro gol, para a defesa do goleiro do Bugre Vitor, que seria o 4º gol. Levi perdeu. Ele perdeu, Gustavo Marques. O goleiro Emerson Júnior fez belíssima defesa. Depois do chute do atacante do Primavera, segue 3-0 no Brinco de Ouro. O Varzou fala assim, ô Pedrolino. Se nem os narradores que estão sentados não querem jogo, vocês fazem ideia os jogadores que estão correndo. O Varzou. Que coisa. Não, mas 3-0, Gustavo Marques, não tem mais. Tem 31 minutos do segundo tempo, 3-0 não tem mais. Não tem mais jeito, Tem mais jeito, né? É uma vergonha, cara, uma vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Que coisa. Eita, quase tomou o 4º gol, hein? Camisa 8 ali, deixa eu pegar o nome dele aqui. O Nelsinho, é isso? Acabou de entrar? Perdeu uma grande oportunidade. É isso mesmo? Isso mesmo, o Nelsinho chutou, o goleiro Emerson Júnior fez boa defesa.
E tem lateral para a equipe do Primavera. Quem tá com a bola é o camisa número 6, Barreto. Tem arremesso, o Barreto tem pressa. Faz o toque, tenta criar a jogada, a bola vai saindo pra fora, ganha o tiro de meta a equipe do Guarani. Tiro de meta pro goleiro do Guarani, o Emerson Júnior, Gustavo Marques. O camisa número 2, não, camisa número 19, o Lucas Justin já está com a bola. Já faz o toque, o jogador tá caído ali na ponta. Tem falta para a equipe do Guarani. Falta para a equipe do Guarani, quem vai cobrar é o Lucas Justin. O Guarani tenta marcar o primeiro. E vem o camisa número 17, o 17 é ele, Gustavo Marques, o Luiz Miguel, o atacante que foi contratado, o Guarani contratou, né? E o taxista foi buscar ele no aeroporto. Quem? O Luiz Miguel, camisa número 17. O taxista foi foi buscar ele no aeroporto. O taxista ligou para uma rádio aqui de Campinas, Rádio Bandeirantes, do grande Carlos Batista, e falou que ele estava sendo contratado. Ninguém sabia, deu a contratação ao vivo no programa do Carlos Batista. Que coisa, todo mundo naquela expectativa, hein? Pra ir pra hoje. Misericórdia. Olha o Bugre! Vai ali! Meu Deus do céu! Que coisa, Luiz Miguel, hein? Tem que avisar também o taxista, que ele tá também daquele jeito, hein? Que vontade, hein? Vem o Rio, Takagashi, passou no primeiro. Vai fazer o cruzamento, é agora. Escorregou, não tinha ninguém dentro da grande área. Ô, Pedro Lino, me ajuda aí. Tá difícil, Gustavo Marques. 33 minutos desse segundo tempo. 3-0 pro Primavera. E agora é esperar o jogo acabar, né? O Guarani na próxima rodada enfrenta o 15 de Piracicaba fora de casa na sexta-feira, às 8 horas da noite, e vocês, torcedores bugrinos, terão uma grande surpresa na narração desse jogo. Sério? Vai ter brinde? Vai ter brinde, plena semana de derby. Vai ver o brinde. Plena semana de derby, Printa a tela aí que eu quero ver, hein? Printa a tela, hein? Porque se vai ter brinde, é fato, hein? É fato. É fato. Printa a tela aí que tem um locutor de uma rádio da cidade aqui de Campinas, será o narrador de 15 de Piracicaba e Guarani, Guarani 15, e o repórter será eu que vos falo aqui agora. Tá certo, esse é o Pedrolino. Abre o jogo, vem carregando essa bola. A equipe do Guarani tenta criar a jogada na ponta esquerda, vem carregando, ultrapassando o segundo central. Vem Titi, fez o toque, abertura de bola na ponta esquerda. Faz o cruzamento na grande área, passou por todo mundo, voltou, sobe de cabeça, corta, afasta, tira, volta, tenta ali, chegando, batendo pro gol. Bateu pra fora, Pedrolino. É tiro de meta para a equipe do Primavera. Outra boa chegada da equipe do Guarani, o Gustavo Marques, só que a bola foi para fora. E tem mais mudanças na equipe do Primavera. Aí vem de atacado, viu? Saiu o João Vitor. Saiu... São 3 substituições. Saiu 5. Saiu também o Matheus. Então, ó, anota aí, Bolacha. Anota aí na sua papeleta. Saiu camisa número 5, Bruno Lima. Saiu camisa número 10, Matheus Anjos. E saiu camisa número 11, João Vitor. Então, quem entra no lugar do João Vitor? No Bruno Lima, o número 5, entra o 14, Tobias. No camisa número 10, Matheus Anjos, entra o camisa número 21, Hugo. E no 11, João Vitor, entra o 17, Jean Silva. Então sai Bruno Lima, Matheus Anjos e João Vitor. Entram Tobias, camisa número 21, Hugo. E camisa número 17, Jean Silva. Que coisa! Bolacha! Pedrolino, nada do Bugre. E nada do Bugre fazer um gol. Gol de honra, pelo menos, nessa partida. Que tá frio em Campinas, vamos falar a verdade, que tá frio em Campinas. Daqui a pouco eu vou falar aqui pra vocês no apito final o rende público desta partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vem Primavera no ataque. Vem o Primavera, tenta criar a jogada de evolução feita. Vai tentar ali criar, vai tentar ali fazer o cruzamento. Toque de cabeça, passa por todo mundo. Ela vem caindo aqui na ponta ainda, tentando criar a jogada. Chega ali para afastar a zaga da equipe do Guarani. Ganha o arremesso manual o Primavera. 36 e 25, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Agradecendo, é claro, o carinho da audiência. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. O Bugre vai perdendo o jogo. Chegando na reta final deste segundo tempo. Vem carregando bola, vem descendo ali o Jansen. Jansen dominou, tentou criar a jogada, fez o toque, vai tentar fazer o giro. É pro Ryuta Takahashi, chega ali no combate para fazer o corte. Bola vai saindo para fora. Arremesso manual ali do Jansen. Jansen volta. Tenta ali, evidentemente, criar a jogada na ponta. Ele preferiu fazer a devolução. Carregando ali com o Lucas Rafael para a equipe do Guarani. Ele preferiu soltar essa bola ali com o Titi. Titi em profundidade faz o levantamento. Apenas acompanhou ali o goleirão. A bola vai saindo para fora. Tiro de meta, Pedro Lino. Tiro de meta para o goleiro Levi. 3-0 pro Primavera, Gustavo Marques. Agora temos 35, 38 minutos de jogo. A pergunta que a gente faz como torcedor, afinal, quem que administra o Guarani, né, gente? Será que eles gostam ou odeiam do Guarani? Porque não é possível, né? Tanta incompetência, ou seria uma outra coisa? É isso que a mente do torcedor fica perguntando, porque não dá para entender, né? Uma Copa Paulista, gente, não conseguir montar um time, não conseguir ganhar um jogo sequer, não é menosprezando a equipe do Primavera, o Guarani não ganha faz tempo, não ganha do Primavera, não ganha de ninguém. Coisa. Gustavo Marques, o Guarani nessa Copa Paulista, na primeira rodada o Guarani venceu o Paulista por 1-0 no Brinco, na segunda rodada perdeu para o Primavera por 4-3 no Ítalo Mário Limonge. Na terceira rodada, o Guarani perdeu para o 15 de Piracicaba no Brinco de Ouro por 2-1. Na quarta rodada, empatou com o São Bento fora de casa, 0-0. Na quinta rodada, venceu o Rio Branco por 1-0 no Brinco. Na sexta rodada, perdeu para o Paulista por 1-0 no Jaime Sintra. E na sétima rodada, vai perdendo para o Primavera por 3-0 no Brinco de Ouro. Ganhou de quem que você falou? Ganhou do Paulista de Jundiaí na primeira rodada. E também ganhou do Rio Branco de Americana na quinta rodada. Só. E tá classificando. Tá classificando. 2 vitórias só, o resto apanhou. Duas vitórias e um empate, né? 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Misericórdia, que campanha linda, hein? E aqui o Varzô responde, quem administra o Guarani é quem criou o grupo do WhatsApp. Coisa, hein? O José Maria Correia fala assim, próxima derrota do Guarani será para o Vozão em Piracicaba. Não é difícil não, viu, José Maria Correia? 15 de Piracicaba, que coisa, hein? 39,40 canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem carregando essa bola no círculo central. O Guarani vai perdendo o jogo pelo placar de 3-0. Eu disse 3-0, 3 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada, vai para fora, tem arremesso normal, tem pressa, já faz a cobrança ali o camisa número 17 da equipe do Bugre, que é o Luiz Miguel. Ele tenta criar a jogada, lançamento feito, cai o atleta da equipe do Guarani, que é o Michael. Tem falta na ponta, vai chover bola na área, tem cruzamento, Luiz Miguel já pega a bola com carinho, ajeita em seus braços, o Guarani vai mudar pela última vez, hein? Acho que é a última, né, ou não? É a última vez que o Guarani muda, o Gustavo Marques, sai o camisa número 8, o JP Galvão, e entra o camisa número 13, o Igor Torres. Então no Guarani, anota aí, hein, Eduardo Rodrigues. Sai o camisa número 8, o JP Galvão, e entra o camisa número 13, Igor Torres, para Hipercap Brasil. O Guarani tem falta. Camisa número 17 do Guarani é o Luiz Miguel, bateu e já foi. Bola volta ali, reboteada, domina. Tenta ali outra vez criar a jogada, lançamento feito. Ponta esquerda, a bola sai. Vai pra fora, tem arremesso manual. Favorecendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro do Verde, que te quero verde. Já cria a jogada. Faz ali a infiltração, dominando, carregando essa bola. Os minutos finais, você viu o toque aí de 41 minutos. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, 7ª rodada, Brinco de Ouro.
41:25 passados, é segundo tempo. 0 para a equipe do Guarani, 3 para a equipe do Primavera. O Avaí vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 4-0 na Série B. O outro jogo da Copa Paulista, o Oeste vence a Portuguesa Santista por 3-0. E o Brusque vai vencendo o Botafogo da Paraíba por 2-1 pelo Brasileirão da Série C. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência de todos vocês. 42 passados. É segundo tempo. O Guarani vai perdendo pelo placar de 3-0. Olha o Michel. Conseguiu, evidentemente. Na verdade, foi o Michel, não. Foi o Raí Nascimento. Pegou, dominou, tentou o cruzamento, perdeu. Meu Deus do céu, que coisa. E o Primavera tem pressa. Vai tocando bola na ponta esquerda, na correria total. Vai tentar criar a jogada, preferiu ir à cabeça. Vai tentar fazer o levantamento, o lançamento feito. Bola volta, reboteada, cruzamento dentro da grande área. Passa para todo mundo, voltou, cruzamento feito. Chega para cortar, chega para tirar a zaga. A bola volta, outra vez reboteada. Vem no contragolpe. Tenta ali, evidentemente, fazer o corte. Dominou, ergueu a cabeça, foi no mano a mano. Vai tentar ali criar a jogada, chegou batendo pro gol, foi travado na hora certa. Tira de qualquer maneira, afasta o perigo. Bola volta para a equipe do Primavera, que faz o toque. Tentou criar a jogada, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual. Favorecendo a equipe do Primavera de Indaiatuba. E aí, Pedrolino? 43 minutos já era, né, Pedro? Faz tempo, né? 43 minutos já era, Gustavo Marques. Só esperar o árbitro terminar a partida. Tem um jogador do Primavera caído ali. Me parece ser o camisa número 2, Caissara. Dos jogadores dos dois times, só esperando o apito final da Mariana Nani Batalha, né, o Gustavo Marques. E aqui no YouTube, o Avaí faz 5-0 no Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão, que é o último colocado da Série B. Coisa complicada lá em Ribeirão Preto. Quem tá aqui no YouTube também, o José Maria Correia Silva, o Rodrigo Pereira, o Vara Zona Oeste. E o pessoal um tá zoando o outro ali. O negócio tá complicado nesse chat, viu, Gustavo? Que coisa, hein? Que coisa. Que loucura, cara. E tomara que não dê nem acréscimos, né? Porque... meu Deus do céu, corre risco do Guarani tomar o quarto gol. Domina, olha o Barreto. Para a equipe do Primavera, ele já faz o toque. Tenta criar a jogada na triangulação individualmente. Preferiu bater pro gol travado. Tentou ali. Bater pro gol, Nelsinho foi travado na hora certa. A bola volta. Reboteada outra vez para a equipe do Primavera de Indaiatuba. 44-30. Vai com o goleiro Levi, que já faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Sobe de cabeça, corta de qualquer maneira. A bola volta ali. Reboteada. Faz o lançamento. Tentou criar, volta a bola. Na ponta esquerda, dominando, carregando. 4 minutos, hein, ô Pedolino? Tinha necessidade de uma coisa dessa? Mais 4, vamos até 49. Tem Guarani no ataque, falta no Luiz Felipe. E tem cartão amarelo pro camisa número 4 do Primavera. O Douglas está amarelado. Amarelado então o Douglas. Falta. Tem pressa, olha o Hilton, tá valendo. Quis dar uma de esperto, mas não foi na dele não, a Mariana, hein, o Pedrolino. Não foi na dele, Gustavo Marques, a Mariana Batalha tava dando cartão amarelo pro camisa número 4, o Douglas. O Ryuta quis ser esperto, só que ela foi mais esperta que ele. É falta pro Guarani. Quem deve cobrar essa falta deve ser o Pablo ou o próprio Ryuta Takahashi, viu, o Gustavo Marques? Não, tá lá o camisa número 17 do Guarani, o Raí Nascimento. Na verdade, o Luiz Miguel. Luiz Miguel e o Pablo. Luiz Miguel e Pablo. Na bola. Quem sabe agora o gol de empate da equipe do Guarani. Olha para um lado, olha para o outro. Correu, bateu, escorregou. Teve desvio ou não? Não teve nem desvio, hein? Tiro de meta. Que coisa, Pedrolino. Que coisa horrorosa. Que fazem, Gustavo Marques. Meu Deus do céu, que vai me aliviar agora é só uma pizza do Dadá, viu? Porque... tirando isso, que triste. Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E
Hipercap Brasil, hein? Toda quarta. Amanhã é quarta, né? Amanhã é terça-feira, Amanhã hoje é segunda-feira. Amanhã é quarta, hein? Que coisa. Então, quarta-feira tem aí mais um prêmio, uma Mercedes, caminhão Mercedes, 50 mil reais, hein, ô Pedolino? Imagina? Imagina. Ih! Que defesa do goleiro da equipe do Bugre. Assistimos aí o que seria o quarto gol, hein, ô Pedolino? Seria o quarto gol, só que o Emerson Júnior fez boa defesa. É escanteio pro Primavera. Quem vai cobrar é o camisa número 8, Nelsinho. Cobrou, olha lá, o zagueiro do Guarani esperto. Camisa número 17 do Bugre, o Luiz Miguel. Tá tentando, viu? Apesar de estar 3-0, entrou movimentando o Luiz Miguel, Gustavo Marques. Isso, 49. Pois é. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês. Guarani vai pedir e vem os caras para fazer o quarto gol. Tira, afasta de qualquer maneira. Tira o perigo, a bola volta ainda pro Primavera, tentou passar no primeiro, chega para cortar, Ryuta Takahashi, já fez o toque, o lançamento feito, tentando achar alguém, preferiu voltar essa bola no sistema defensivo, faz lá o lançamento, corta, a bola vem caindo aqui na ponta, faz a devolução, faz ali o lançamento feito nas costas, quem sabe agora é pro Michel na ponta esquerda, no mano a mano, na correria total, ele preparou, foi para cima, passou no primeiro, chegou, bateu pro gol, bateu para fora, ô Pedrolino. O atacante do Guarani chutou, o goleiro do Primavera, o Levi, só viu a bola saindo para tiro de meta. Ele mesmo vai cobrar mais 1 minuto para a árbitra Mariana Nani Batalha terminar essa partida. E que partida melancólica para o Guarani, hein, Gustavo Marques? Triste, melancólica é apelido, né? Triste. É aquele finalzinho do filme do Titanic, o barco tá afundando e os caras tocando. Olha lá, o pessoal tá mandando aqui, ó. O narrador já desistiu. Faz tempo. O narrador perdeu até a reta. Lá ele. O Rodrigo Digo Soares, meu Deus. A Karina Marques, que vergonha deste Guarani. E tem Primavera no ataque. Vem o Primavera em busca do quarto gol. Chega, Titi, para tirar o perigo. Chega o Titi para afastar. Vai terminar o jogo. Vai terminar a partida, senhora Mariane. Ergue os braços. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Guarani perde pelo placar de 1, 2, 3. 3 pro Primavera. 0 pro Guarani, Pedolino. Guarani perde mais uma partida na Copa Paulista, Gustavo Marques. Os jogadores vão saindo, conversando entre eles lá, os jogadores do Primavera, os jogadores do Guarani. Lembrando que o técnico Marcelo Cordeiro fez 5 substituições, só que o Guarani não conseguiu fazer um gol na partida, perdeu de 3-0, né? O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o 15 de Piracicaba no Barão da Serra Negra às 8 horas da noite. E vocês que conferirem aqui com a gente terá novidades na narração de Guarani, porque este cara aqui, Gustavo Marques, essa foi a última narração dele, criou asas, vai voar, fazer outros voos. E aqui deixa o nosso grande abraço de toda a equipe da transmissão do Futebol Interior. E tamo junto, Gustavo Marques. Com certeza, Pedrolino, né? Quem sabe um dia a gente volta aí pra narrar aqui nos canais Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho no fim do jogo. Tem a ficha técnica do jogo, tem evidentemente as notas do jogo, entre todos os quadros que temos aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Isso aí, meus amigos, estamos de volta junto com vocês. Triste realidade da equipe do Guarani. Guarani perde pelo placar de 3-0, jogando dentro de casa, né, contra a equipe do Primavera. Olha, vou falar um negócio pra você. Situação complicada do Guarani, tanto no Brasileiro como também na Copa Paulista. E agora vamos no comentário final, Eduardo Bolacha. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Vamos lá, gente. O torcedor do Guarani já está cansado, né? Evidentemente, a canseira já faz há algum tempo, né? O torcedor está cansado de ver resultados negativos da equipe dentro da competição. E eu estou mencionando o Brasileiro Série C e também a Copa Paulista, porque esse time é um mesclado, né? Às vezes o técnico usa na Copa Paulista, às vezes utiliza também no Campeonato Brasileiro Série C, mas isso não é o que eu quero chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção, o Guarani mais uma vez faz um jogo evidentemente horroroso, um jogo feio para poder assistir, para poder narrar, e a sensação que eu tive, e a sensação que muitos torcedores tiveram nesse jogo, é que o Guarani já jogou a toalha. O Guarani também já está pensando nas férias. Infelizmente, é um elenco que não tem qualidade, é um elenco que foi montado pelas coxas e não tem qualidade alguma para disputar esse campeonato.
Infelizmente. E esses jogadores que estão disputando a Copa Paulista, meus amigos, foram esses mesmos jogadores que começaram o Campeonato Brasileiro Série C. Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, que está me ouvindo. Tem capacidade de disputar uma Série C? Não tinha capacidade alguma. Estaria rebaixado agora, nesse momento. Aí teve a janela, teve a contratação, o Guarani trouxe 9 jogadores. O Guarani começou tão errado em suas contratações que mesmo com a abertura da janela, não foi o suficiente para o Guarani criar asas e poder, evidentemente, lutar pelo menos para um acesso. E resumindo o jogo de hoje, jogo horroroso, o Guarani não jogou nada desde o primeiro tempo, embora teve algumas oportunidades, algumas chances desperdiçadas, sem qualidade alguma. Primavera aproveitou o momento, enfiou o gol atrás do outro e o Guarani sai do Brinco de Ouro derrotado. E agora visando o jogo de sexta-feira, 15 de Piracicaba e Guarani pela Copa Paulista. E no sábado, às 5 horas da tarde, tem Guarani e Ponte Preta no Derby Campineiro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Infelizmente, mais um cenário horroroso, terrível para o Guarani. Comentário final. Isso aí. Comentário final. Agora vamos dar as notas do jogo. Vamos ver as notas que o Pedrolino vai dar. Porque não sei nem se vai ter nota, né? Notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Pedrolino. Emerson Júnior, goleiro da equipe do Guarani. Fez boas defesas, tomou os 3 gols, claro, né, o Gustavo Marques, só que ele fez boas defesas que o Guarani poderia ter tomado mais gols. Nota 3,5 para o Emerson Júnior. 3,5 então para o Emerson Júnior. Cauê Rafael. Cauê Rafael não fez uma boa partida, nota 3. 3 para o Cauê Rafael. Lucas Rafael. Lucas Rafael também nota 3. A maioria do Guarani vai ser nota 3. Titi. Titi nota 3. 3,5. Coloca 3,5 para ele. Vinícius Iude. Tentou. Gostei dele. Nota 4. 4 para o Vinícius. Lucas Martins. Lucas Martins nota 3,5. 3,5 então para o Lucas Martins. JP Galvão. JP Galvão também nota 4. Apareceu, só que não teve boas oportunidades, né? Nota 4. Pablo. Pablo, o melhor do Guarani, junto com o Ryuta Takahashi, coloca aí 4,5. 4,5 então. Ryuta Takahashi. O melhor, né? Nota 5,5. Ele que teve boa chance no primeiro tempo. O Guarani teve boas chances pra tentar abrir o placar, não conseguiu. Nota 5,5 para Ryuta Takahashi. Vitinho. Vitinho foi substituído, nota 3,5 para ele. 3,5. Michel. Teve boa chance no primeiro tempo, nota 4 para ele. 4. O Cauã Rafael saiu para a entrada do Jansten, só nota para o Jansten. Jansten sem nota, coloca 2 para ele aí. Teve um lance lá que ele caiu, ficou machucado, nota 2. Luiz Miguel entrou no lugar do Lucas Martins. Luiz Miguel tentou, nota 3,5 para ele. Ele que veio de Portugal, nota 3,5 para Luiz Miguel. Só nota para o Raí Nascimento, entrou no lugar do Vitinho. Raí Nascimento, camisa número 16, entrou, já tomou o cartão amarelo, nota 3 para ele. Nota 3. Vinícius saiu para a entrada do Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, nota 3 para ele também. 3. Sua nota para o Igor Torres, camisa 13. Igor Torres não apareceu no jogo, nota 2 para ele também. Nota 2 então para o Igor Torres da equipe do Guarani. Péssimo hoje o Gustavo Marques, não fez uma boa partida. Não vem fazendo boas partidas na Copa Paulista, né? Apesar de ainda estar na zona de classificação para a próxima fase. Agora o Guarani enfrenta o 15, vamos ver o que espera desse Guarani para enfrentar o líder 15 de Piracicaba. Que coisa! Tem previsão de coletiva? Então, por enquanto nada. Não tem nada no YouTube do Guarani, no grupo de imprensa do Guarani também ninguém movimentou nada. Por enquanto, 0 de coletiva, viu, Gustavo Marques? Vamos então para um rápido intervalo. Quem sabe nesse intervalo o técnico fala, senão a gente encerra na volta. Um abraço então, daqui a pouquinho estamos de volta.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Você que tá ligado. Você que tá ligado, você que tá conectado aqui junto com a gente. Derrota da equipe do Guarani. Guarani perde pelo placar de 3-0. Acredito que acho que até o técnico tem vergonha, né, de dar coletiva, porque infelizmente um jogo horroroso no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que na qual o Guarani perdeu pelo placar de 3-0. Pedrolino, obrigado, viu, meu parceiro, meu amigo. Eu vou trazer a ficha técnica logo em seguida. Eu que agradeço esses 2 jogos, Gustavo. É um prazer estar aqui do seu lado para trazer as emoções do Guarani, tanto na Série C como na Copa Paulista. Eu desejo grande sorte para você nessa caminhada, nessa jornada, que você se encontre e muito boa sorte, que você voe nesses novos horizontes. O prazer é todo meu de estar do seu lado aqui. Gustavo Marques, uma lenda, torcedor bugrino, primo de Felipe Marques, isso, o rei da mesa de som do futebol interior, junto de Eduardo Rodrigues. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Lembrando que no sábado, na sexta, tem, antes de você se despedir aqui, na sexta-feira agora tem 15 de Piracicaba e Guarani comigo, junto com o Carlos Corsato, a novidade da transmissão do Guarani. Carlos Corsato narra, Pedro Lino repórter. E no sábado tem Ponte Preta e Guarani,
Guarani e Ponte Preta às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Derby Campineiro vai pegar fogo. Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta aqui nos canais de Futebol Interior. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço, até sexta. Deixo com você aí, Gustavo. Valeu, tamo junto. Esse é o Pedro Lino. Eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Quero agradecer a essa casa, né, que me deu a primeira oportunidade na comunicação, narrando o jogo, né? Quero agradecer em especial ao Carlos Corsato, ao Arthur Eugênio Matias, ao Elcio Paiola pela oportunidade. Quero agradecer a cidade de Campinas, né? Que sou campineiro, mas infelizmente nós temos que partir, né? Não sou muito bom para despedidas, mas Campinas foi o palco da minha carreira e infelizmente ou felizmente é hora de traçar, né? Novas oportunidades, novos voos, né? E muito, mas muito obrigado mesmo à cidade de Campinas, obrigado aos canais de Futebol Interior e até algum dia, talvez algum dia eu possa voltar para a cidade de Campinas e evidentemente fazer e dar continuidade ao trabalho. Infelizmente, é o momento de partir. Obrigado, Futebol Interior, obrigado, Guarani, obrigado, Campinas. E que o Guarani venha me dar de presente a vitória no próximo sábado no Derby Campineiro. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Guarani perdeu pelo placar de 3-0. Guarani foi a campo com Emerson Júnior, Cauê Rafael, Lucas Rafael, Titi, Vinícius Iude, Lucas Martins, JP Galvão, Pablo, Ryuta Takahashi, Vitinho, Michel. Algumas mudanças feitas pelo técnico Marcelo Cordeiro. Tirou o Cauã Rafael, colocou o Jansen. Tirou o Lucas Martins, colocou o Luiz Miguel. Tirou o Vitinho, colocou o Raí Nascimento. Tirou o Vinícius Iude para a entrada do Vinícius Cauê. E tirou o JP Galvão para a entrada do Igor Torres. Guarani perdeu pelo placar de 3-0. A arbitragem foi de Mariana Nani. Arbitragem boa, não teve muitas confusões. E o Guarani sai derrotado na 7ª rodada da Copa Paulista. Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Ficha técnica do jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Você sabia?